Fala galera do canal Café com Jesus, estamos aqui hoje, né Wesley? E aí galera, tudo bom? Como que vocês estão? Estreando o nosso estúdio aqui do Café com Jesus, a gente gravava no canto do altar e hoje a gente está aqui com uma mesa que eu coloquei o Wesley aqui do meu lado para me ajudar nas perguntas, enfim, me ajudar aí na resenha. Antes de qualquer coisa, eu peço que você se inscreva no canal. Nós estamos com 514 inscritos. A nossa meta até o final do ano é 700 e dá para alcançar, né, Wesley? Dá para alcançar, com certeza. Dá para alcançar. E hoje, que é um dia especial, que a gente está aqui estreando o nosso estúdio, temos um convidado muito especial. Então, antes de nós apresentar ele, já deixa o like, se inscreve, já manda para todo mundo esse podcast, porque vai ser uma grande bênção. E o nosso convidado, ele é um cara que já é pastor há muito tempo, pai de família, pastor em Floripa, pastor Guilherme Gavin. Ó, até piscou a luz. Ó. Fala, galera. Pô, primeiro, feliz demais de estar aqui participando desse projeto de vocês. É uma alegria, Johnny, Wesley. E, bom, eu creio que vai ser uma grande bênção e eu reforço. Eu acho que 700 dá para chegar. Dá. Então se inscreve aí. Depois eu vou compartilhar também com todo mundo. A gente vai bater essa meta facinho. Show de bola. Então, pessoal, antes de nós começar, quero agradecer todo mundo que compartilha, que manda aí pra galera, que a gente vê os números, pastor, no YouTube, a gente vê que o pessoal compartilha bastante. E também não esqueça que aqui no link da descrição também tem o Spotify. Você que não gosta muito do vídeo, gosta de estar no carro ouvindo, estamos no Spotify também. Estamos chique ou não? Caraca, demais. Então, pastor, te agradecer por estar aqui, porque eu sei que você deixou um tempo precioso lá em Concórdia, e tá com o pai, com a mãe, e para estar aqui conosco, então eu te agradeço pela presença. O Wesley também está muito feliz de estar aqui conosco, com você, né? Então, a gente quer começar falando com você desde o início, do início da tua vida, onde você nasceu primeiro, para começar. Eu não sei se você é concordiense, se você é, o que você é, pastor? Então, sou filho dessa pátria, eu sou do Brasil. Uhum. Mas assim, ó, eu tenho não vou dizer um pequeno defeito. Muita coisa do meu passado eu não me lembro. Deus me deu uma graça. Eu acho que isso é uma graça, né? Você ter a oportunidade de você não lembrar muitas coisas do teu passado. Eu sou muito feliz porque Deus sempre me dá projeção de futuro. Então eu vou tentar responder todas as perguntas aqui, mas é engraçado, tá? A maioria das pessoas elas têm uma boa memória do que acontece nelas, né? No ano passado, no que vai ficando para trás, e a minha memória não funciona para muitas coisas. Ela funciona para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Isso eu lembro de tudo, mas muita coisa não. Mas eu nasci, cara, em Joaçaba. Joaçaba? Mas eu não morei em Joaçaba, eu só nasci em Joaçaba. Meu pai era pastor de uma cidade próxima, fomos a Joaçaba, eu nasci, não morei, eu saí do hospital e já zarpei. E então eu nasci em Joaçaba, mas não morei em Joaçaba. E depois fui rodando aí Santa Catarina. Falando em rodar, né, porque muitos já conhecem a tua história, né, a história do pastor Jairo. A maioria que nos segue hoje é da Eira, né, tem muitos que não são da Eira, aqui de Chapecó, de outras cidades. A gente tem pessoas de São Paulo que nos assistem, inclusive. Mas, enfim, a gente quer falar sobre essa vida de mudanças que você viveu com o pastor Jairo, com a pastora Cleonice. Como era viver isso? Por exemplo, tá hoje numa cidade e amanhã já está em outra. Como é que era essa vida de mudança? Você lembra dessas mudanças? Como era para o Guilherme, criança, adolescente, enfim? Eu lembro, na verdade, assim, o meu pai era um pastor. Ele sempre foi, desde cedo, um missionário. O que é um missionário? O missionário é basicamente alguém que é um nômade, né? Ele tem uma missão, e essa missão é pregar o evangelho. Eu já não fui viajar, né? Eu nasci, meu pai continuou sendo pastor e ele era um homem que sempre era deslocado. Ele ficava um tempo num lugar e ele era mandado para outro. Eu nunca fiquei mais de 2 anos numa cidade. Então, assim, você permanecer numa cidade, para mim, era algo fora do comum. Eu sei que tem gente que nasce num lugar e nunca sai daquele lugar. E eu não. Eu já nasci em trânsito e a minha vida inteira foi em trânsito. Então, a cada 2 anos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 5 meses, a gente ia mudando de igreja, ia mudando de cidade.
pelo fato do pai ser um pastor missionário. Quando eu era novo, o pai resolveu comprar um trailer. Deus deu um chamado específico para ele, e esse chamado era que ele era um avivalista, um evangelista, e ele começou a viajar de cidade em cidade. Então, a agenda dele, ou aquilo que ele fazia, era 3 dias em cada cidade. Então, ele pregava, sexta, sábado e domingo numa igreja, ele viajava na segunda-feira, terça, quarta, quinta, noutra igreja. Terminava na quinta, ele viajava sexta, sábado e domingo numa igreja, e assim ia sucessivamente. Basicamente, a segunda-feira era o dia que ele não ministrava, geralmente, mas dependendo do lugar, ele ainda ministrava na segunda-feira. E eu passei grande parte da minha infância, dos lapsos de tempo que eu tenho, em Xanxerê, um pouquinho de tempo, em São Miguel, que foi a história que eu contei no culto de ontem à noite, né? Que nós morávamos numa casa bem simples, que era uma casa de madeira, e onde o banheiro ficava a 50 metros. A tal da patente. Os jovens que estão nos ouvindo hoje nem sabem o que é. Mas, enfim, era uma casa, né? E o banheiro ficava a 50 metros de distância. Então, você saía de casa e ia para lá. Moramos em vários outros lugares até começar a viajar. Meu pai comprou um trailer, que foi um milagre, né? Um dia ele pode estar aqui também compartilhando a história da vida dele. Eu vou reforçar o convite para ele estar aqui um dia, dentro da possibilidade dele. Mas ele comprou um trailer com muito milagre, né? Foi um milagre de Deus, o impossível. E ele tinha, na época, era veraneio, era aqueles Opala, era só máquina, tá? F100, coisa de louco. O Wesley gosta desses carros antigos. Talvez, se der, eu mando uma foto para vocês aí, vocês colocam depois na edição. Show. E a gente começou a viajar. Eu estudei 9 anos assim. 9 anos da minha vida. Então, assim, 9 anos é um bom período de vida tempo. Já. 9 anos da minha vida eu viajei e morei dessa maneira. Qual que era a regra? Então, assim, eu tinha que estudar, né? Não tinha como eu não estudar. Então, eu tinha algumas funções nessa época da viagem. Eu era, obviamente, uma criança, mas a regra era, o meu pai viajava, né, dirigia, chegava no lugar. Então, eu tinha que ajudar ele a fazer o quê? Eu tinha que ajudar ele a nivelar o trailer, que era para deixar o trailer nivelado, para você entrar e desarrumar tudo. Então, eu ajudava ele a nivelar o trailer, a calçar o trailer. Eu era o responsável por achar o ponto de luz, né, para puxar a extensão, para ter parte elétrica dentro desse trailer. E ajudava a minha mãe a desarrumar as caixas de louça e etc. e tal. O trailer, para quem não sabe, não é esse motorhome como é hoje, que o cara imagina, hoje quero tá tranquilo. Isso daí, um caminhão, né, um ônibus todo organizado. Não, era algo extremamente pequeno. Tinha na parte da frente uma cama, e essa cama ela desmontava e ficava um sofá, um do lado, outro do outro. Então ficava 2 sofás de frente. Aí tinha o banheiro, na frente do banheiro tinha a cozinha, e do outro lado, na parte de trás do trailer, tinha a mesa. E essa mesa também era transformada em cama. Isso daqui era o trailer. E a gente arrumava o trailer em si, e eu tinha que ir para a escola. Que é aí que é, quem sabe, a grande pergunta que as pessoas têm, mas como é que tu fazia para estudar? Hoje não, há muito tempo tem a lei do circense, que é a lei que dá direito a alguém do circo, que é um nômade, né, a pegar um documento, apresentar na escola e ter acesso à educação. Só que qual que era a diferença minha para alguém do circo da época? Que o circo, ele monta uma estrutura e ele fica 1 mês, 2 meses. No máximo. O circo nunca fica 3 dias. O circo ele tem um tempo, às vezes 6 meses ele fica no lugar. Ali, fazendo apresentação e show, dependendo da cidade. E quando eu consegui esse documento, o meu pai falou, é para 1 dia, 2 dias, 3 dias. E o pessoal deu. Então, assim, durante 9 anos da minha vida, eu estudei 3 dias, basicamente, em cada escola. Então, eu pegava o meu documento, eu sozinho, eu era pequeno. De 3 em 3 dias mudava de escola. De 3 em 3 dias eu mudava de escola. Caraca. Levava o documento, apresentava, eu tinha que contar a história. Eu mesmo, né? É engraçado isso. Que hoje a gente tem uma geração que é completamente dependente, né? O cara não consegue pagar uma conta, ele não consegue ir no banco, ele não consegue fazer nada. Sim. E na minha época, não. Parava o trailer, eu tinha que perguntar, e aí, onde é que fica uma escola? Onde é que fica uma escola? E ia perguntando, se virando, tá? Porque o pai e a mãe estavam fazendo outras coisas. Chegava, falava toda a minha história, e o colégio era obrigado a me aceitar.
E eu entrava e estudava. O louco disso, dessa vida, é que eu conheci toda Santa Catarina, eu conheci basicamente grande parte do Paraná e do Rio Grande do Sul. Eu sempre terminava o ano letivo, eu tinha que terminar no Paraná, em Cascavel, que era onde o pessoal tinha colocado, decretado para mim lá, que era o encerramento. Então, assim, o fechamento de tudo era em Cascavel. Então, a gente tinha que fazer toda uma volta e deixar Cascavel para a última semana do ano, para mim juntar toda a documentação e fazer. Mas tem muita história, tá? Tem muita história que eu chegava... se eu chegasse hoje e tinha prova, eu fazia. Indiferente se eu sabia do conteúdo ou não. Sim, chegou no dia da prova, tem que fazer. É prova. Fazia. Chegou no dia de trabalho, fazia. E o colégio era obrigado a fazer. Eu cheguei aqui, é dia de apresentação de trabalho. A professora era obrigada a me colocar dentro de um grupo. Eu pegava, eu lia, imagina, eu não fiz nada no trabalho. Eu tinha que ler, tal, decorar ou em si assimilar o que desse e apresentava. Bom, graças a Deus eu nunca reprovei, graças a Deus eu nunca tirei uma nota baixa, passei em todas as etapas de prova, de tudo, cara, de tudo. Sempre passei, sempre fui alguém que nunca teve problema na área de estudos. Não por mérito meu, tá? Mas eu acho que havia uma graça de Deus, porque se fosse por conta eu não conseguiria. Então, nessa parte da minha vida, ainda mais Deus... trocando de escola 3 em 3 dias. É absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo. Eu acho que também é por isso que Deus me deu uma facilidade de fazer amigos, tá? Por isso que eu falo assim para você que eu posso ser um pouquinho diferente. Eu me conecto com a pessoa muito fácil, mas também eu me desligo da pessoa muito fácil porque desde pequeno não criava raiz, né? Não que eu não tenha amigos de longa data. Eu tenho amigos de longa data, amigos assim de muito tempo mesmo. Mas às vezes a pessoa ela não consegue entender. Perdi um amigo, que é a grande realidade do jovem, né? O meu melhor amigo, a minha melhor amiga e não sei o quê, e agora quem... Não, sabe? Deus vai colocando pessoas na tua vida e vai tirando pessoas e a vida é dessa maneira. Eu fico pensando porque eu sempre fui apegado nos amigos, colégio, coisa arada. Imagine de cada 3 dias, Wesley, trocar de escola. Não tem, hoje não acontece isso. É a graça de Deus que a gente falou, te ajudar a ir bem no colégio e tudo mais. É inimaginável. E na minha época, cara, falando de escola, não sei se vai mudar de assunto, mas assim, eu não sofria bullying. Engraçado é isso. Então eu chegava na escola, eu tinha problema de fala, eu tinha língua presa até os 13, 14 anos da minha vida. Eu falava muito errado. Caramba. Eu falava muito errado. Eu era o menor da turma, indiferente de qual colégio que eu ia, eu era o mais pequeno da turma. Eu sempre era o menor da turma. Eu ficava vermelho pra caramba. Então, assim, quem me conhece ali com 16, 17 anos, quando eu cheguei em Concórdia, que é aqui a grande massa que quem sabe vai ouvir esse podcast, já sabia que esse cara aí deve ter se lascado na infância. Nunca sofri bullying. Ou se sofri, eu não me lembro. Aí é que está o grande X da questão. Sim. Pode ser que eu tenha sofrido. Cara, mas eu não me lembro. Deus guardou meu coração de uma maneira que, nada. E eu tenho uma história bem engraçada sobre essa parada do problema da fala, né? Porque eu falava assim, zícara, eu não falava xícara, eu falava zícara, eu falava azato, eu não falava ajato, eu falava azato. Cara, eu fui descobrir que eu falava errado num Natal, na cidade de Blumenau, eu tinha 14 anos, eu me lembro como se fosse hoje isso daí. Estavam fazendo filmagem, pena tinha existido a câmera. O pastor Gil está aqui. O pastor Gil está ali atrás, daqui a pouco ele aparece. Pena tinham comprado, dada a possibilidade das pessoas ter câmera. Não é que nem hoje, cara, que tu registra tudo, celular, vai para a nuvem, o escambau. Não. Na época, cara, quem tinha uma câmera era uma em 10 mil, uma em 1 milhão. Era uma coisa absurda. Era raro. E o meu pai, nesse ato, ele sempre foi um inovador. Ele sempre buscou se atualizar. E quem sabe isso é um grande feito da vida dele. É um homem de idade, mas é um homem atual. Verdade. Que é diferente, né? Você ter idade e você ser arcaico.
Então ele é um homem de idade, mas um homem extremamente atualizado. Tem coisa que ele sabe que eu não sei. Verdade. Mas enfim, cara, ele gravou a família, né? Gravou a família, papapá, e ele foi mostrar pra galera. Cara, quando ele foi mostrar pra galera, eu vi alguém falando tudo errado. Falei, Quem cara, que é mas esse? quem que é isso daí que tá falando dessa maneira? Porque, obviamente, não havia retorno na Sei, época, não havia sei. nada, velho. Nada. E nunca ninguém chegou a falar pra mim. Nunca. Ninguém Caraca. falou pra mim. Cara, eu ouvi, eu falei, não pode ser verdade. Que eu falo dessa maneira. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu esperei todo mundo sair, foram dormir. Eu peguei a câmera, eu coloquei a câmera gravando em cima da mesa, cara. E eu comecei a falar. Depois eu fui ouvir. Mano, eu não me entendia. Caraca. Eu não entendia aquilo que eu estava falando. Pô, eu acordei meu pai, né? Falei com ele, cara. Briguei com ele, assim, no bom sentido. Tal. Aí arrumaram uma cirurgia para mim fazer. Aí que eu fui destravar a minha língua. Que eu tinha a língua presa. Com 14 anos de idade. 14 anos 14 só. anos de idade. Cara, Meu Deus. E tudo certo. E nada de bullying, nada de mágoa, de nada. Então, assim, eu sou, cara, extremamente feliz, mas essa é uma história engraçada. E depois Deus, obviamente, foi me abençoando de outras maneiras, não fiquei mais vermelho, cresci pra caramba, hoje tenho 1,80 m. Então, amém. Deus vai lapidando a nossa vida e deixando a gente Deu uma melhor. engordadinha. Pô, mas aí é uma série de fatores, né? Aí é uma série de fatores. Aí tu fica bom na culinária, tu consegue, né? Tu se prepara para fazer um bom churrasco. Aí tu tem 3 filhos, aí tu se machuca. Aí, ó, eu tô gripado, né? Você toma uma injeção corticoide, aí o mundo conspira contra você. Então, pastor, nesse momento que vocês viviam, você vivia, né, de escola e cidade, você tinha quantos anos, mais ou menos? Foi mais ou menos dos 6 anos de idade, dos 5 anos de idade até os 12, 13 anos, mais ou menos. Quantos anos você tinha quando vocês chegaram em Concórdia? Quando eu cheguei em Concórdia, eu tinha 17 anos de idade. 17 anos. E eu cheguei em Concórdia por um milagre, cara. Chegou uma época da nossa vida ali que o pai ficava mudando tanto que quando a gente saiu de Três Barras, que foi a antepenúltima cidade que a gente morou, a cidade era minúscula mesmo. Tipo, eu não me lembro, depois dá para confirmar, mas era, cara, menos de 5 mil habitantes, minúsculo. A gente chegou lá, aquela coisa, né? Nós dentro da realidade e o pai no sobrenatural, na fé. Né? Isso aqui é uma potência, isso aqui é isso. E eu e a mãe... Visionário. E a Dani, que era pequenininha, né? A gente tava... E o Billy, né? A gente tava dentro da realidade. Isso aqui não é o que ele diz, né? Mas, enfim, a gente foi lá, construiu uma igreja linda, aumentou, tem foto nossa. Pô, a igreja era uma bênção, ela ficava na frente do cemitério. Então, assim, a vizinhança era silenciosa, tranquila, não incomodava. Cara, e aí, na época eu estava ali com 11, 12 anos. E aí o meu pai vem com a brilhante ideia, vamos se mudar para Blumenau. E não vamos se mudar para Blumenau, não vamos, batemos o pé, não, porque a gente já estava cansado de se mudar. Então, bateu lá 1 ano e 8 meses, meu pai, vamos embora. Mas o meu pai não ia embora porque ele queria, ele ia embora porque ele era mandado, ficava debaixo da autoridade de alguém que estava acima dele. E aí, pai, a gente pegou, com muita tristeza, foi para Blumenau. Blumenau, a gente pegou uma igreja também com sérios problemas, de todos os lados. E o projeto de Blumenau foi uma ampliação à igreja em 3 vezes, estava construindo uma igreja para 1.500 pessoas. Pô, Blumenau é uma cidade top, é grande, é linda a cidade, tá? E lá, eu sempre estudei em colégio público, no terceirão, meu pai colocou eu fazer colégio particular. E eu estudei no colégio particular, e lá eu fiz o vestibular. Não me lembro nem o nome da faculdade lá, cara, meu Deus do céu. Não me lembro se é FURB. Depois dá para pesquisar aí. Se eu falar o nome errado, não o pastor confirmou lá, pastor FURB, Gil. tá. FURB, Não é uma coisa importante para mim, então minha memória não segura isso. Eu fiz o vestibular e passei em 9º lugar para administração. Eu recebi
prêmio, condecoração do colégio, que fui o melhor aluno mais graduado dentro do colégio para fazer essa faculdade de administração. Aí, pelas tantas, o meu pai, vamos embora para a Concórdia. Cara, mas nós tinha uma igreja para 1.500 pessoas, vão para a Concórdia, que tecnicamente falando é pequena, Sim. é uma outra realidade. E eu não vim de cara. Ele veio e eu falei, pai, essa tu vai sozinho, eu não vou encarar, porque Deus já era mais velho, né? Estava com 17 anos. Resumindo, a gente veio, o pai com toda aquela ideia, isso aqui é uma bênção, uma potência, vai ser uma grande obra e tal, tal, tal. Só que a gente já estava cansado, né, cara? Dizendo assim, pô, isso aqui vai ser 1 ano, 2 anos e não vamos sair. Porque em Blumenau não tinha fechado 2 anos. Então o ciclo dele a gente já sabia. Cara, é 2 anos. 2 anos ele pica mula, sem choro. Resumindo, aí ele veio, cara, mas não tem como ele vir e a mãe vir, né? Na época a Dani vir e eu ficar. Eu tive que vir. Aí eu vim para a Concórdia com 17 anos, cara, e vim para passar umas férias, no caso, para ajudar eles a se organizar. E a gente acabou, cara, foi ficando. E Quando viu, já estava lá. Quando vi, já tinha trazido, não fiz a faculdade lá, depois vim cursar a faculdade ali em Concórdia. E, bom, cara, e Concórdia foi a cidade que o meu pai criou raiz de verdade. Ali foi o lugar que ele fez uma promessa, ó, é isso aqui, não saímos mais, é aqui. E aí eu acreditei no projeto, e o projeto, porque ele nunca falou que ia ficar, né? Em todos os lugares ele falava, não, isso aqui é uma benção, mas vamos ficar, isso aqui é uma benção, e ele sempre desviava. Em Concórdia ele falou, não, aqui nós vamos ficar. E a gente acreditou na palavra dele, e ele, obviamente, cumpriu a palavra, e a igreja lá está uma benção. Até hoje, né? Até hoje, vai ficar lá por muitos e muitos anos. Amém. Nessa época que vocês chegaram em Concórdia, como é que era você, assim? Eu sei que estava ajudando ali, enfim, mas com relação ao ministério, né? Como que você era dentro do ministério? Ainda já era alguém ativo? Como é que era? Então, eu era meio, vamos dizer o seguinte, eu sempre fui alguém que entendi algo, que é a obediência, ela é a primícia da bênção na tua vida. Então, assim, se tem alguém que ouviu pregação na vida, fui eu. A cada 3 dias eu ouvi uma palavra. E o meu pai nunca foi um homem de repetir palavra. Ele não foi um homem de dizer o seguinte, porque ele poderia, né? Cara, ele prega terça, quarta e quinta, ele faz uma palavra para terça, uma para quarta, uma para quinta, ele muda de igreja, ele pode pregar as mesmas palavras. Cara, ele fica o ano inteiro só contra C, contra V, mas ele não fazia isso. E aí tinha uma regra, né? Aquilo que ele pregava, acabava o culto, ele chegava para mim e perguntava, e aí, o que eu preguei? Tinha que falar. Tu tinha que falar o que ele pregou. Claro, eu era piquinote, mas eu era um piquinote inteligente. Então eu fazia o quê? Nos primeiros 10 minutos ali eu concentrava, eu pegava aquilo que já tinha em mente a ideia que ele ia passar, meu amigo. Já depois ia, cara, fazer bagunça, conversar, ficar lá para trás. Só que eu cuidava da minha irmã, da Dani, né? Então, assim, eu fui o tutor da Dani por muito tempo, até a infância dela, eu que cuidava dela. Então, a mãe cantava, o pai pregava e eu cuidava da Daniela, nesse período de transição, tanto de viagem de outras cidades. Mas onde que eu entrei no ministério? Então, a minha primícia é a obediência. Então, assim, quem obedece, cara, ele se livra da culpa. Quem obedece, ele é bem-sucedido. Quem obedece, mesmo dando errado, dá certo, porque não é ele o responsável, é aquele que deu a ordem. Então, dentro de mim, esse é o primeiro entendimento. Cara, se você obedece, está tudo certo com você. O outro pode ter problema, mas você não. Você só está cumprindo uma ordem que alguém te mandou. Mas como que eu entrei no ministério? Que essa é a grande pergunta. Cara, em 3 barras... Eu era piquinote, imagina, piazinho, papapá. Nós chegamos na igreja, o baterista tinha acabado de falecer. Ele tocou tipo 1 mês na igreja e ele faleceu. E jogando futebol, ele recebeu uma pancada e o pessoal começou a pesquisar, a fazer exame, não encontraram qual era o problema, e na época era bem diferente de hoje. A infecção subiu e paralisou os órgãos dele e ele acabou perdendo a vida. E a igreja ficou sem baterista. E aí... Eu estava lá atrás, num culto de domingo, conversando como qualquer criança, lá atrás com a turma, brinca e vai. E de repente o pai falou assim, Guilherme, você
venha para frente que agora você vai ser o baterista da igreja. Mas isso, no final do culto, tipo assim, vamos cantar a última música aqui, vamos fazer a última música, você vai ser o baterista da igreja. Eu olhei pro lado, avermelhei, né? Me encolhi, só que eu sempre obedeci. No caso, assim, entre aspas, metido, né? Se ele falou, eu vou lá fazer. E eu fui. Me levantei, saí lá de trás, sentei na bateria. Nunca tinha sentado numa bateria, nunca tinha pegado numa baqueta, nada. Caramba. Eu olhei pro meu irmão, que era um músico, né? Que já tocava violão, já tinha uma noção de teclado, já tinha uma noção dos instrumentos. E ele falou para mim o seguinte, eu falei, cara, o que eu faço? Ele falou, 3 aqui e 1 aqui. E eu falei, e o pé? Ele falou, o pé não faz nada. E aí Deixa parado. Ele falou, deixa parado aí. E tenta só seguir o ritmo. Cara, e eu saí do banco, sentei na bateria e comecei a tocar. Cara, a primeira vez eu arrebentei. Eu moí a banda toda. Tudo fora de... Eu acabei com o louvor, coisa, cara. Eu arrebentei. Eu arrebentei, mano. Arrebentei com os músicos, com quem tava cantando. A igreja. Arrebentei com a igreja. Virou uma comédia. Só que daí o que acontece? Eu falei, bom, não tem baterista? É eu? Sou eu. Só que não tinha YouTube na época, não tinha nada, cara. Então, assim, é legal falar isso aqui, porque ele pode ser uma inspiração para você. Então, cara, não tinha baterista, não tinha YouTube, não tinha professor de bateria, não tinha nada, mano. Uma cidade de menos de 5 mil pessoas. Sim. No interior do interior. Eu comecei a fazer o quê? Eu ia nos outros lugares com meus amigos e comecei a ficar olhando eles tocar. Então, assim, cara, o cara tava tocando aqui, eu tava aqui em cima dele. Isso aqui era o baterista, eu tava aqui, ó, mano, olhando o cara tocar. Eu via ele tocar, eu ia lá na igreja e tocava. Comecei a botar o CDzinho do lado e tocava. Cara, eu ia para a escola, de manhã, eu passava a tarde inteira em cima da bateria. Ia na escola de manhã, eu passava a tarde inteira na bateria. Aí o que aconteceu? Olha que legal essa história aí. Quando eu estava ficando bom na bateria, tipo assim, eu não estou atrapalhando ninguém. Já não que eu esteja tocando fazendo bem. O básico. Isso. Não que eu estou tocando bem, moendo. Eu só não estou atrapalhando. O que acontece? Deus manda um baterista para a igreja. Eita. O que tu acha que aconteceu? Hã? Baterista entra, Guilherme sai. Cara, mas tranquilo. Sim. Tranquilo. O cara toca melhor que eu. O cara era monstro. Peguei e saí. Não fiquei bravo, não fiquei chateado. Não fui lá bater no pai e na mãe, né? Dizer, sou teu filho, me deu um privilégio aqui porque eu quero ser o baterista. Não, o cara é melhor que eu, pô. Não fui pedir pro meu irmão, que na época era o líder da banda. Não, deixa eu tocar nisso aqui. Não, eu simplesmente saí. Falei, pô, o cara é melhor que eu. Aí, passou-se um tempo, eu fiquei no banco de boa. Passou-se um tempo, o baixista saiu. Foi porque, como Três Bases era muito pequeno, então o cara ficava saindo. Vou trabalhar em tal lugar, Mafra, vou trabalhar em Canoinhas, vou trabalhar nisso. O baixista saiu, vagou o contrabaixo. Quem entra? Guilherme. Sabia tocar alguma coisa? Nada. Como é que faz? Vai lá, as notas básicas. Comecei atrapalhando todo mundo. Depois já não atrapalhei mais, já não estava estrovando, estava legal, estava fazendo a base, que é a ideia do baixo. O abençoado do baixista não me volta. Aí o que tu acha que aconteceu? Volta o baixista. Volta o baixista, Guilherme vai pro banco. Não fui lá xingar, bater, reclamar. Cara, vai pro banco, tu não é bom. E é isso que muitas vezes é legal falar, que quem sabe você é músico, está na banda, você tem que entender isso. Você tem que ser de Deus, óbvio, você tem que buscar de Deus, tem que se preparar, devocional, oração, jejum, amém. Só que técnica também é importante, se o cara é melhor do que eu tenho que entender isso, eu tenho que ser humilde. Reconhecer, exato. Pô, esse cara é melhor que eu, vou deixar ele, e não é feio, ponto. Saí. Aí o que acontece? Lá pelas tantas, sabe quem que sai do louvor? Quem? O cara do violão. Eita. Quem que entra pro violão? Guilherme entra violão. Como é que faz isso? Só que o violão, cara, eu apanhei pra caramba pra aprender. Não que eu toque. Nossa, pô, o cara toca violão pra caramba. Não, cara. Se você me der a música, eu vou tirar. Eu não tiro de ouvido. Não tenho essa expertise. Mas assim, toco as músicas, faço todas as notas e tal. E quem destravou isso na minha vida foi uma pastora, numa tarde, porque o meu irmão tentou me ensinar há muito tempo, eu não consegui. Eu praticava e não conseguia. Uma pastora chegou para mim e falou, senta aqui. Foi tipo quase um
um estralar de dedos, cara. Ela falou, cara, tu tem que fazer isso, isso. Nada diferente do que o meu irmão tinha me falado. Mas só que na época, sei lá, cara, eu comecei a fazer tudo as notas, pestana, coisa arada, entrei a tocar violão. Só que depois, aí o baterista saiu e aí eu voltei para a batera. E aí eu fiquei na batera por bastante tempo. E em Concórdia, eu era o primeiro baterista. Eu fui baterista em Concórdia durante muito tempo. Até que começou a surgir uma piazadinha. Sabe como é que é a piazadinha, né? Que a piazadinha é o Ike, que a piazadinha é o Xande, que a piazadinha é o Dudu, que hoje então, até hoje, né? São os bateristas de lá. Mas olha que legal. A mesma coisa que eu fiz lá atrás, na minha adolescência, eu fiz depois. Aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava direto, trabalhava o dia inteiro e ainda fazia faculdade de noite. Eu não tinha tempo para praticar. E a piazadinha o dia inteiro, mano, tocando. Né? O dia inteiro tocando. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou sair porque eu não estou acompanhando eles. Eles estão melhor do que eu. Então o que eu fiz? Saí. Saí e simplesmente deixei eles. E hoje são uma grande bênção, baterista profissional que toca pra caramba. E assim eu entrei no ministério ali em Concórdia. Só que eu só tinha esse ministério, cara, de tocar. Tocava, falar, pregar, essas coisas aí, não, né? E também tinha vergonha, na verdade. Tinha vergonha de dizer que eu era filho de pastor, tinha vergonha de dizer que era família pastoral, porque era bucha, entendeu? Sim. Era bucha porque há um conceito, veja bem, há um conceito muito grande, que o pastor ele é uma pessoa, um enganador, um trapaceiro, é alguém que não deu certo na vida, agora ele quer ser pastor. Então você imagina isso há muito tempo atrás. E eu olhava pro meu pai, cara, meu pai não tinha uma casa, meu pai não tinha nada, mano. Meu pai vivia da fé. O que ele recebia hoje, ele poderia encontrar alguém amanhã e ofertar na vida do cara e olhar para a família dele e dizer, ó, Deus vai prover. Mas, cara, eu era uma criança, eu não entendia essa ideia de prover, eu não sabia o que era viver de milagres. Eu vivia um milagre, mas sem entender que estava vivendo um milagre. Nunca faltou nada, nunca faltou roupa, não que não teve dificuldade, não que não teve limitações, mas não de miséria, de coisa nada. Pô, eu fui tomar sorvete com, sei lá, com 10 anos de idade. Eu tenho a foto do dia que meu pai me levou para tomar um primeiro sorvete. Eu fui comer pizza depois que eu já era, adolescente. Então, assim, eu não queria, eu olhava, não, se é isso daqui ser pastor, meu pai, um homem de Deus, minha mãe, uma mulher de Deus. Mas não era muita ideia que eu tinha para a minha vida, né? Eu falei, se é para sofrer desse jeito, aí comigo não. E aí eu fui me converter genuinamente do sentido de entender Deus, do amor de Deus, do ministério mesmo, em 2007, cara. Eu já trabalhava, eu sempre fui, como tu falei, obediente tal, e muito trabalhador. Em 2007, quando eu fui para um evento, enfim, Deus falou muito comigo. Cara, e aquele dia eu saí desse evento e comecei a falar de Jesus, comecei a liderar a célula, comecei a pregar, e aí eu creio que rompeu na minha vida a parte do ministério. Esse foi o momento que despertou, então, pro chamado, pro ministério de Deus na tua vida? Despertou. Eu creio muito no seguinte, né? A maior prova que você entendeu e você aceitou Jesus é você querer salvar outras pessoas. Ponto. Verdade. Você pode conhecer toda a Bíblia, você pode viver em oração, você pode viver em jejum, você pode viver dentro da igreja, você pode ser muito prestativo, servindo a Deus como eu era, cara, trabalhando de tudo quanto é maneira. O pastor Gil, você era menor, mas o pastor Gil acompanhou, cara, eu não tinha domingo, mano, não tinha segunda, não tinha terça, não tinha nada, comigo era pau o dia inteiro, a semana inteira, cara, para fazer a obra, para fazer acontecer. Só que eu não tinha entendido isso, que Deus me deu uma ordem, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então é o seguinte, você só é discípulo de Jesus quando você começa a falar de Jesus para outras pessoas. Verdade. Então eu fiquei 18 anos da minha vida fazendo algo sem entender. Eu fazia todo o protocolo paralelo, né, cara? Eu fazia todo o protocolo. Eu chegava cedo, abria a igreja, fechava o roteiro todo. Mas não falava de Jesus. Na faculdade, escola, ninguém sabia que eu era cristão, nada. Eu chegava, me apresentava, estou chegando. 3 dias depois eu sumia, eu não dava tchau para a turma, eu não dizia, valeu galerinha, daqui 2, 3 anos a gente se encontra aqui. Não, eu simplesmente chegava e dizia, cara, sou aluno novo, estou chegando na área.
3 dias depois já não era mais Não, nada. não, só não ia para a escola. Já pegava a documentação e zarpava. E quando eu entendi, com 18 anos, eu entendi, cara, que não basta apenas você dizer que é de Deus, você tem que falar do amor de Deus, você tem que testemunhar, você tem que falar de Jesus, você tem que fazer, cara. Você tem que fazer. Então, assim, toda pessoa, escute isso, toda pessoa que ela não fala de Jesus, ela não é um ganhador de almas, ela não proclama, ela não evangeliza, ela não testemunha, cara, ainda ela não se converteu genuinamente, ela está em processo de conversão, mas ainda não chegou no estralar de dedo da coisa mais importante, que é você falar de Jesus. E foi isso que aconteceu comigo em 2007, cara, eu saí de lá, eu comecei a liderar, comecei a pregar, comecei a fazer contra a minha vontade, porque querer mesmo você não quer, mas você entende, aí entra o detalhe da obediência, eu obedeço, se me falar para fazer tal coisa, eu vou obedecer, se a Bíblia falar para mim fazer alguma coisa, eu vou fazer, eu vou dar, eu vou entregar, eu vou ir, se a minha liderança, se o meu pai falar faça tal coisa, eu vou fazer, porque eu entendo o poder da obediência. E aí, cara, desandou o ministério, e aí eu comecei a ser, vamos dizer assim, essa pessoa. Eu vi que eu era ruim tocando bateria, eu vi que eu era ruim tocando violão, eu vi que eu era ruim tocando baixo, eu vi que eu era ruim cantando, eu falei, bom, Deus, então pelo menos me faça um bom pastor. E graças a Deus ele me agraciou com o dom de ser pastor, o amor pelas almas, e enfim, basicamente isso. O que você falou agora da genuína conversão, né? Eu falo por mim, né? Eu também, até os 17 anos era o roteiro, né? Pai ia na igreja, eu vou junto. Mas na escola ninguém sabia que eu era cristão. E eu verdadeiramente comecei a sentir o amor de Deus e falar, quando eu comecei a falar de Jesus, quando eu comecei a manifestar o que eu vivia, né? O que eu vi em casa, o milagre nos meus pais, enfim, na minha casa. Então é verdade, isso aí, bem verdade. E sabe o que é o mais louco disso? É que a grande maioria hoje vive exatamente o que eu vivi lá atrás. Então, assim, o tempo muda, a estação muda, mas o esquema é o mesmo. É verdade. Hoje você vai ver que a maioria dos jovens tem vergonha. Pô, como é que eu vou falar que sábado à noite eu vou numa rede? É verdade. Pô, como é que eu vou falar de Jesus? Só que dentro da igreja, eu quero me apaixonar, bota a lenha aqui que eu tô queimando. É verdade. Cara, e você canta, você ministra. E, cara, eu entendo você porque eu também fazia isso. Só que há um nível diferente, há um próximo nível. E esse próximo nível é quando você entende o que Jesus veio fazer na cruz do Calvário. E aí sim, você vai ver que você não precisa mais se esconder. Cara, eu lembro a primeira vez, cara, que eu falei de Jesus para um amigo meu da faculdade. E eu ganhei a maioria deles. Sabe, os professores me respeitaram, eu sou formado em administração, teologia eu fiz um pouquinho de psicologia, e na psicologia é bem cabuloso, né, porque a psicologia, ela é umas ideias bem interessantes. Eu quero me formar em psicologia, quero terminar ainda a minha faculdade. Tá fazendo? Não, eu fiz um ano, daí eu fui para Floripa, tranquei, questão da igreja, outras prioridades, mas eu quero terminar. Mas a psicologia, ela é toda pontual, né? E nunca, cara, as pessoas sempre me respeitaram, sempre me viram diferente, nunca me questionaram. Cara, se você é de Deus de verdade, Deus, ele te defende, ele julga a tua causa. Se você fala de Jesus para um amigo e esse teu amigo, ele se afasta de você, cara, é a maneira que Deus está te dizendo, isso daí não é uma boa companhia. Porque um amigo de verdade, mesmo ele daqui a pouco não vindo para Jesus, naquele momento ele continua teu amigo. Verdade. E lá na frente você vai ganhando ele. Eu tenho um monte de amigo que não vem na igreja. Mas assim, sabe, o cara me respeita, eu também respeito ele. Sim. Ele não me convida para uma coisa, eu convidei, cara, não quero, eu te respeito, mas oro por você e tal, mas você tem que entender que eu acredito nisso. E depois aí todo mundo sabia quem eu era, né? Daí não tem mais como, vamos dizer o seguinte, a luz que brilha dentro de mim, né? Como diz o Mateus, ela não foi feita para ficar escondida embaixo da mesa, mas ela foi feita para colocar num lugar alto para iluminar toda a casa, para iluminar toda a cidade. Então você só consegue ser luz de verdade, não quando você se esconde, mas quando você se posiciona. Exatamente. E quantos anos você tinha quando foi ungido pastor? Cara, eu fui ungido pastor
com 18 anos de idade. Caramba. Bem cedo. Mas aonde que está o ponto-chave daqui? Eu creio assim, que a unção, presta atenção nisso, que a unção, ela não é algo que faz você ser na hora. A unção é um selo que te prepara para o futuro. Lembra da história de Davi? Davi foi ungido com 13, 14 anos, mas ele veio ser rei com 35, 40 anos. Pô, muito tempo depois. Então é o seguinte, a unção é mais um selo que é colocado, e essa unção, ela projeta o teu caminho, ela projeta o teu futuro. Se você falar assim, com 18 anos tu era um pastor top, cara, não, eu fui ungido pastor. E eu comecei o meu processo de caminhar, de aprender, de Deus ir me agraciando, e obviamente com muito estudo, muita qualificação, muito preparo e tal, até chegar a ser quem eu sou hoje. Fala assim, pô, tu é um grande pastor, amém, tudo certo, mas eu ainda não cheguei aonde Deus um dia projetou para mim chegar. Então assim, a unção, ela serve para isso. Ela serve como um selo para preparar você lá para frente. Então um jovem, quando ele era ungido para qualquer coisa, não é que ele ungia ali e já sou o chefe dessa parada, eu sou que manda, eu sou o cara. Não, você é ungido. E no decorrer do tempo, na hora certa, as coisas vão acontecendo, e vai indo, e até você chegar a ocupar o lugar verdadeiramente que Deus tem para você. Nossa, eu amei ouvir isso, porque ano passado, quando teve a minha unção, eu me assustei no primeiro momento. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ser chamado de pastor. Até uma jovem aqui da igreja, um tempo depois, uma semana depois, começou a me chamar de Senhor. O Senhor? Eu falei, meu Deus do céu, cara. De uma semana para outra, sou pastor, sou Senhor, o que é isso? E aí? Então, é bem verdade, isso aí é um selo. É um selo. Deus vai preparar para o que ele tem no futuro, né? Você está demarcando alguma coisa, né? O selo demarca algo. Então, assim, cara, esse cara é o escolhido meu. Então, assim, ele vai indo. Só que, claro, esse selo, ele é uma semente que ele vai frutificando na medida que você vai indo. Aí é que tá. Uma coisa é você receber o título e outra coisa é você ser. Então é o seguinte, quando você é ungido, você recebe um título. Mas é na caminhada que você se torna, Perfeito. Você você parte a ser. Então assim, quando você pega o livro 5 níveis de liderança do John Maxwell, você vai ver o seguinte, que o primeiro nível de liderança é o nível de título. Então é o seguinte, eu coloquei esse cara como líder. Alguém obedece ele? Não. E se obedece ele, é contra a vontade. Só obedece porque ele é o líder. Alguém disse que ele é o líder. Então é o seguinte, o cara não tem qualificação, ele não tem preparo, ele não tem nada. Mas alguém disse que ele é o líder, então ele tem o título de líder. E aí você vai... Mas esse é o primeiro, tá? Não é que ele é ruim, é o primeiro. Em algum momento tem que titular o cara. Tem que dizer que ele é o líder, tem que dizer que ele é o pastor, tem que dizer que ele é o ungido, tem que dizer. Só que na medida do tempo, na medida do processo, do time, né, você vai crescendo. Então assim, pô, daqui a pouco eu te sigo, não porque você tem o título, eu te sigo porque você tem o título e verdadeiramente você é. Aí daqui a pouco eu falo o seguinte, não, eu te sigo não porque você tem o título e pelo que você é. Eu já estou te seguindo porque você tem o título, você é e você está fazendo acontecer. Aí vai lá, daí você tem o título, você está fazendo acontecer, e aí você já tem uma história, que é o último nível de liderança, que é o nível de relevância. Então é o seguinte, o pastor Jairo hoje, ele está no último nível de liderança. Então assim, você querendo ou não, já existe uma trajetória tão grandiosa, tão monstruosa atrás, que é relevância, cara. É diferente de eu ou de você. Se nós hoje deixar de ser pastor, ou acontecer alguma coisa com a gente fez pouco, quase nada, não é uma coisa relevante. Sim. Relevante de verdade é você estar em Israel, no outro país, em um negócio que não tem nada a ver, num tempo, nada combinado, e alguém chegar lá e falar para você, você me batizou. Cara, você está em Israel, mano, você está em outro lugar. É você ir para São Paulo, é você ir para qualquer lugar e você encontrar alguém que através da tua palavra, através do teu ministério, a pessoa aceitou Jesus, se converteu, meu pai isso, minha mãe aquilo, e as histórias que você ouve do pastor Jairo. Então assim, mas um dia ele também foi com o título.
Começou Então, o título, ele é o início, ele não é o meio e não é o fim. É o início. Então, o que aconteceu comigo com 18 anos, eu tenho 37. Então, daqui a pouco aparece o seguinte, pô, esse cara é pastor aí basicamente há 19 anos, né? É muita coisa. Mas eu ainda estou em processo de formação. Estou ainda em processo de formação. Você é a mesma coisa, ungido do ano passado. Então, se hoje você é um bom pastor, claro, mas daqui 10 anos tu vai ser muito melhor, daqui 20 anos muito melhor. Amém. Até, quem sabe, chegar no nível do quê? De você ser alguém relevante. Amém. Nossa. E incrível. vai chegar a ser, com certeza. Amei ouvir isso aqui. Fazer um corte, depois eu postar no YouTube só essa partezinha. Corta. Como foi a tua liderança barra pastoreio, né? Já que foi ungido bem cedo, pastor, com 18 anos, com os jovens? Porque hoje o Wesley é um líder de jovens aqui na igreja, eu sou o pastor dos jovens, né? E a gente sabe o desafio que é liderar os jovens nessa geração, enfim. Como foi para você esse desafio de liderar os jovens? Que foi, no final de tudo, né? Antes de eu sair para Floripa, foi um sucesso. Eu estava lá, eu vivia uma rede que era Somos Um, Somos 500. Não sei se você lembra. Claro. 500 jovens numa rede. Eu estava lá, nossa, foi incrível. Foi uma das últimas vezes que eu participei, inclusive. Sim. Foi em agosto de 2017, se eu não me engano. Que daí o pai e a mãe vieram para Chapecó, então ficava vindo para cá, daí já. Foi incrível, foi incrível. Assim. Mas como é que foi o início até chegar nesses 500, 600, enfim, jovens que tinham? Cara, é que assim, quem vê o sucesso não vê o trabalho. Não vê o trabalho. Tá? A pessoa fala que é sorte. Sorte é a desculpa daquele que não quer fazer nada, dá para aquele que faz tudo. É verdade. Então, assim, cara, eu tinha, obviamente, né, eu não sou perfeito, nada, eu tinha os meus complexos, né, tinha as minhas limitações. E quando a igreja aderiu à ideia da célula, de entender o que está escrito na Bíblia e praticar o que está escrito na Bíblia, que é você ir de casa em casa, tal, você ser um líder, você ter discípulos, formar tua equipe, coisa arada. Eu fui para uma célula, eu fui sentar para participar de uma célula. Eu participei dessa célula e eu saí da célula, cara, no mesmo dia eu saí dessa célula, do caminho da célula até voltar para minha casa, eu falei, não, se é isso daí, porque era novo, né? Se é isso daí, eu também posso ser líder. O quê? Reunir os caras na minha casa. Na época era botar uma música, ou tocar um violão, cantar uma música, e você compartilhar um testemunho, uma palavra, um versículo da Bíblia e deixar a turma falar e criar um vínculo de amizade. Isso aí eu sou perito, não na palavra, não na música, mas eu sou perito em criar amizade. Isso eu sei fazer, que era o que Deus, quem sabe, me preparou a minha vida inteira. E foi isso, cara. No outro dia eu fui para começar, na outra semana eu fui começar a minha célula. Só que, cara, não veio ninguém. Na outra semana não veio ninguém, eu fiquei 1 mês e pouco sem ninguém, só eu. Só eu, cara. Aí, com muita oração, Deus me deu um discípulo, que foi o Renan Signor. Ele foi o meu primeiro discípulo. E do Renan Signor, aí Deus me deu uma palavra, que Deus sempre falou no meu coração. Você não precisa de muito, você precisa de... E aí surgiu a ideia do Somos Um. Porque às vezes a gente quer 200, 300, 400. Cara, você precisa só do próximo, você só precisa de um. E aí a matemática, ela é fato. Depois do 1, vem o 2, depois do 2 vem o 3, depois do 3 do 4 e vai sucessivamente. Enfim, cara, ele veio comigo, comecei a trabalhar com ele jogava futebol, começou a ganhar um amigo, começou a ganhar outro amigo, só que o problema do Renan na época, que ele era um cara tímido, bem tímido. Mas ele era um cara que todo mundo gostava, que todo mundo respeitava. Piazadinha, né? Estou falando isso daí quando ele tinha, sei lá, 14 anos de idade. Todo mundo respeitava, mas assim... Daí eu comecei a trabalhar com ele. É ele. Ele vai ser o meu Isaac, que vai trazer Jacó e vai formar todo mundo. Cara, e dito e feito. Ele ganhou um, ganhou outro, ganhou um, ganhou outro, ganhou todos os amigos dele do futebol. Cara, bom, para tu ter uma ideia, eu terminei o ano tipo com 40 piá na minha célula. Não cabia mais, porque não tinha ideia de multiplicar, pastor Gil, na época. Era porque nós célula. Começando, né, cara? Então, assim, cara, quando eu vi, cara, não tinha espaço dentro da minha casa. 40, tá louco. E aí vamos multiplicar. Daí eu já formei um, já formei outro, foi formando a primeira camada. E eu comecei a célula, eu comecei a rede de jovens, mas esse processo do crescimento da minha célula foi incorporado ao crescimento da rede. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu peguei a turminha que estava vindo, que era poucos, e eu falei, mandei a ideia. Falei, pessoal, é o seguinte, vamos crescer? Vamos.
Não, mas nós precisamos fazer isso daqui. E comecei a compartilhar as estratégias que Deus me dava. E uma delas foi Somos Um. Essa foi a ideia, implantar o coração da igreja ser uma, a rede de jovens ser uma. E aí a palavra que Deus me deu foi Gênesis capítulo 11, quando Deus desce na Torre de Babel, ele diz o seguinte, não, porque o povo é só um. O povo tem uma mesma linguagem, tem uma mesma visão, estão no mesmo projeto, não haverá impedimentos para ele. Pá, isso daqui eu falei, cara, é isso aqui. Indiferente, veja, eles eram ímpios, eles estavam com o coração errado, com a intenção errada, com a ideia errada, eles estavam tudo errado. Mas por ser um... Mas Deus olhou e falou o seguinte, não, o segredo está aí. A unidade deles vai fazer com que eles construam uma grande torre. Então o que eu falei? Cara, a única coisa que a gente não pode fazer é ter a intenção errada. Mas o mecanismo vai funcionar. Somos um. E essa foi a palavra que Deus me deu, a palavra profética. E aí a gente começou a fazer o trabalho Eu comecei a multiplicar a minha célula, obviamente. E a gente começou a fazer o trabalho na igreja. E a gente tinha uma programação de eventos, porque o jovem, cara, ele é muito... O jovem, ele é movido não pelo comum. Ele é movido por coisas que despertam a atenção dele. Então, assim, se você pega a mesma coisa sempre, não vira. Ele já está assim, pô, mas é louvor de novo, é uma palavra de novo, pô, uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 20 vezes até vai, mas chega uma hora que ele fala, cara, não dá, né? Aí um amigo dele convida, vamos comer alguma coisa. Pô, comer é melhor do que ir lá. E aí você começa, e aí eu entendi esse mecanismo. Enfim, cara, o meu projeto ele se baseava em 3 etapas no ano, eu dividi o ano em 4 meses, então janeiro, fevereiro, março e abril, tal. Então eu fazia projetos de 4 meses. Eu comecei não fazendo Somos 1, Somos 500. Eu comecei falando Somos 1, Somos 50. Somos 1, Somos 75. Somos 1, Somos 100. Mas sempre essa ideia de implantar na cabeça e no coração do jovem que ele precisava ganhar um. Cara, você tem que trazer um. Se você não traz... Não quero que você traga 20. Não é interessante para mim que você traga 20. Eu não quero que tu traga 20. Você tem que trazer um. Firmar ele, consolidar ele, porque qual era o grande problema da galera? A galera falou o seguinte, eu tenho que convidar 20. Você não consegue, mano, controlar 20. Agora, você consegue. Você consegue visitar você consegue orientar mas eu trabalhava com todo mundo. Resumindo, fizemos Somos 1, Somos 100 e fazendo também a multiplicação das células, né? A célula ia multiplicando, tal. Cara, na tua época que você estava lá, foi assim uma coisa tão sobrenatural que as casas noturnas que tinham em Concórdia fechavam. Não sei se você lembra. Eu lembro. Saiu no jornal. Eu lembro. Jovens deixam de frequentar as festas e casas de show e coisa nada e estão migrando para a igreja. Cara, isso é uma coisa assim, isso é um verdadeiro avivamento que aconteceu em Concórdia. Verdade. Você ter a própria mídia, que a mídia basicamente é contra a igreja, contra a religião, você ter a própria mídia noticiando, tendo que... né? Noticiar que a igreja é mais relevante para os jovens do que as próprias festas. E os caras traziam gente conhecida, coisa nada. Imagina, luz. E a igreja ainda estava em processo de construção, cara. Só que ali Deus demandou uma graça sobrenatural. Tanto é que a gente fechou o nosso ciclo ali em Concórdia, com Somos 1, Somos 500. E, cara, e se eu tivesse continuado ali, que não era o meu plano, né? O meu propósito era iniciar uma obra em Floripa, até para deixar a Dani, Kainan e o resto da turma também se desenvolver, era ir para o Somos 1, Somos 1000, mano. Nós ia. Sabe por quê? Porque não era impossível. Nós estava tão alinhado que a gente só fazia o seguinte, cara, sabe como que a gente faz isso? Não é ganhando um monte de gente. É se você convidar um. De 500 vai para 1000, pô. Consolidar-se discipular-se mas eu não ficava batendo assim, vamos ganhar. Cara, não, eu pegava um bloco, cara. 4 meses para ganhar um. Porque essa é a ideia do crescimento. 4 meses para ganhar um. Será que é possível? Essa é a demonstração que você é de Deus. Não é você vir na igreja, é você ganhar outras pessoas. Verdade. A frase que eu ia falar lá atrás, que eu esqueci, que é a frase que eu acho que é importante cortar para o pessoal entender, é tipo assim, a maior demonstração que você foi salvo
é você querer salvar alguém. Enquanto você não querer salvar alguém, ainda demonstra que você ainda não foi salvo. Verdade. E no meio disso tudo, surge também a pastora Kate, né? Como é que foi esse encontro aí no meio da galera? A história da pastora Kate é bem massa. Isso aí foi... É uma mulher de Deus, tá? Sim. Foi Deus que reservou ela para mim. Foi literalmente Deus que reservou ela para mim. Era uma sexta-feira santa, eu estava tocando bateria ainda, isso aqui voltando lá atrás, né? Sim, Porque eu estou casado com a pastora Kate há 13 anos, e fora o tempo de namoro e um pouquinho do tempo que eu conheci ela antes. Eu estava tocando bateria numa sexta-feira santa, eu olhei uma loira, estava sentada na quinta cadeira, quinta fileira, bem no corredor. O pastor Gil tá batendo no assim, ó. coração. Um beijo, meu amor. Um dia você pode estar aqui, pastor. Vai estar aqui sim. Ela estava com uma regata azul, cabelo loiro, e eu falei, cara, essa é a menina mais bonita que eu vi na minha vida. É uma loucura. Quando você ama alguém, ou quando você se apaixona por alguém, todas as outras pessoas se transformam em pessoas feias, sem sentido, mesmo que elas são bonitas, pelo menos para o pai e para a mãe. Elas são bonitas para outros, mas para você não faz sentido nenhum. Cara, e eu olhei para ela e falei, cara, é isso daí, é ela. Isso foi dia 25/3/2005, se não me falha a memória. Caramba. Olha que loucura. Terminei de tocar, eu saí, eu desci da igreja por trás, entrei numa porta lateral e fiquei olhando ela. E fiquei cuidando. Esperei acabar o culto. Acabar o culto, eu falei, cara, eu vou lá atrás e eu vou ficar na porta e ela vai ter que passar por mim. Eu conto essa história, é loucura. Que legal. Eu saí correndo, dei a volta por trás e fiquei na porta. Só que a igreja, ela tinha 3 portas. Uma lateral, a outra lateral e a do meio. E eu me engatei na do meio e comecei que nem político, irmão. Cumprimentar porque eu não podia só chegar e cumprimentar ela, né? Sim. Estratégia, mano. Gigante. Em alemão, estratégia. Em espanhol, não. Comecei a cumprimentar, papapá, e foi vindo, e ela vindo, e eu olhando, uma multidão, né? E cumprimento. Quando ela estava chegando perto da porta, sabe o que a abençoada faz? Ela vai na outra porta. E eu não tinha como sair e cumprimentar, eu saí dali e ir para o outro lado. Cara, eu fiquei ali, não cumprimentei ela, não sabia quem ela era, não conhecia o nome, nada, mãe, nada. Mas o que aconteceu? Depois eu vim saber quem ela era, a gente começou a namorar, eu tinha um propósito, a nossa história é bem legal, eu tinha um propósito de casar, porque eu queria casar, no sentido de tipo assim, cara, eu gosto de você, você gosta de mim, não é minha ideia de ficar me aventurando, ou tipo assim, cara, eu queria casar, queria constituir família, porque eu sabia que família é um projeto de Deus. Ela não quis casar, porque ela era muito nova, estava fazendo faculdade e tal, a gente se separou, a gente ficou um período afastado, ela não namorou com ninguém, eu não namorei com ninguém, e aí a gente resolveu voltar, tipo assim, Deus guardou meu coração e guardou o coração dela, e quis Deus que depois a gente se encontrasse. A gente se encontrou, a gente fez todo o processo de novo, a gente orou 3 meses, como foi na primeira vez, isso que a gente já tinha namorado, né? Eu já conhecia a família dela, a gente orou 3 meses, namorou 3 meses, noivou 3 meses e casamos. Em 9 meses a gente fez todo o processo, o segundo processo, porque a gente já tinha namorado 1 ano e pouquinho, e eu querendo casar e ela não querendo casar. E aí a gente casou, e cara, na minha oração eu sempre digo o seguinte, eu quero alguém que ame a Deus, alguém que me cuide, alguém que tal, eu coloquei toda a minha lista, e uma das coisas que eu queria é que essa pessoa fosse mais inteligente que eu. E graças a Deus, Deus me deu uma mulher que é mais inteligente que eu. Então, assim, eu sou muito feliz, e essa basicamente é a nossa história. E Deus injetou no coração dela um coração de pastor. Ela é uma mulher muito de Deus, muito sábia, prega, tem uma visão, tudo. Assim, é um pacote completo, cara, um pacote completo. Amém. E que ano que vocês começaram a ter esses 3 meses de namoro, casamento, tal? Foi que ano? Não lembra? Cara, eu acho que foi em 2007 que a gente começou. Por que eu tô pedindo? Porque acho que nesses anos aí, 2007, 2008, ela era professora de inglês. Isso mesmo. Na escola que eu ia. E ela era minha professora.
E eu lembro dos burbulhos que falavam de vocês e tal. Eu tinha 7 anos, 8 eu lembro até hoje. Bom, Do início. tu lembra? Eu pouco lembro. Eu tenho boa memória. Mas olha só, por que eu acho que é muito de Deus? Eu tenho minha filha Holly, ela nasceu sabe quando? Nasceu no dia 25/3/2016. Ela nasceu na Sexta-feira Santa. Caramba. E por isso que o nome dela é Holly, sagrada, tá? O mais doido disso é que a gente foi olhar no calendário e nunca, cara, nunca tinha caído na mesma data, 25/3 de tal. E só foi cair no dia que eu vi a Kate pela primeira vez. Então, a Holly nasceu, porque sim, vai mudando as datas, né? É tipo esse outro feriado. Hoje caiu em tal dia, no outro. E o nascimento da Holly se deu exatamente no mesmo dia que eu vi a Kate pela primeira vez, na Sexta-feira Santa, em 2005. Por isso que eu lembro tanto dessa data. Caramba. Porque foi no dia que eu vi ela, foi exatamente o dia que a Holly nasceu, muitos anos depois. E como foi para vocês? Aí a pastora Kate estava do teu lado, enfim, no Somos Um também. Como foi aí o chamado para Floripa, né? Largar tudo que vocês tinham construído até ali. Como foi esse chamado de Deus para Floripa? Assim, ó, eu sempre sonhei o sonho do meu pai. Então, assim, poucas vezes, eu sempre falo assim, eu aprendi a viver com muito pouco. Eu preciso de quase nada para viver. Quase nada. Nada. Sou um cara bem tranquilo, extremamente simples, não preciso de nada para viver. Pouquíssimo. Mas eu sempre sonhei o sonho do meu pai. Mas não o sonho terreno do meu pai, o sonho ministerial do meu pai. Então, tipo assim, eu não conheço ninguém que tenha tanta visão quanto ele de futuro, tanta projeção do sobrenatural olhando para o real, uma coisa assim astronômica. Então, assim, sempre foi um sonho ter uma igreja em Floripa. Floripa é a capital. E a gente entende o que é o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele é composto por principados, potestades, dominadores e ossos da maldade. São seres territoriais. Os anjos também funcionam dessa maneira. Então, assim, para você conquistar um estado, você tem que conquistar a capital. Você tem que estar inserido na capital. Tem que haver uma bandeira lá na capital. Então, assim, você pode conquistar todo o redor, mas em algum momento você tem que fincar uma bandeira na capital. Eu já sabia que a igreja estava consolidada, né? Eu já sabia que a rede de jovens estava consolidada. A Dani já estava numa idade se desenvolvendo, a Fernanda já estava se desenvolvendo também. E havia o sonho. Né? A gente fez um trabalho muito lindo em Concórdia, com vários evangelismos. Cara, a gente varreu Concórdia. A gente literalmente varreu Concórdia. O último trabalho de evangelismo que a gente fez, a gente mapeou a cidade toda. Isso é legal, tá? A gente mapeou a cidade toda e a gente fez o projeto Maior Amor. Eu lembro. Cara, com o projeto Maior Amor não era você ir lá falar de Jesus, dizer, ó, tô aqui. Não, você tinha um script que você tinha que fazer. Você tinha que chegar para a pessoa e perguntar, e aí, quem é a pessoa que você mais ama? E ela ia dizer, meu pai, minha mãe, não sei o quê. E aí você perguntava para ela assim, tá, e quem é que mais ama você? E ela dizia, não sei, quem sabe minha mãe e tal. E daí você falava, não, a pessoa que mais ama você é Deus, que entregou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Tal, você ia nessa linha. E aí você falava do maior amor que era Jesus. Então você tinha um roteiro para você ministrar na vida das pessoas. E mais, não era só isso. Você tinha que dizer o seguinte, você me permite entrar na tua casa e fazer uma oração? Eu não sei se o pastor Gil pegou essa parte. Pegou também. Pegou, eu lembro. Tá. Camisa vermelha, amor, os balão, tal. Mas isso em todos os bairros, em todas as casas. Concórdia é uma bênção. Deus, assim, é um negócio diferente. A igreja inteira saiu às ruas, verdade. Líder tal cuidava do bairro tal, outro líder cuidava do bairro tal, outro... Cara, a gente ficou um tempo fazendo isso. E aí posso entrar na tua casa e fazer uma oração? Pode. Você entrava na casa da pessoa, você colocava a mão na pessoa, você evangelizava, orava pela pessoa. Cara, então assim, a gente varreu a cidade. E aí a gente viu, a igreja está sólida, a igreja está compacta, a igreja está firme. Vamos realizar esse sonho? Vamos. E aí a gente foi, cara. Só que a gente foi pela misericórdia de Deus, né, cara?
A Holly tinha 3 meses de idade. Nós não conhecíamos Tinha ninguém. acabado de nascer, então. 3 meses. Ela nasceu, deu 3 meses. E a gente foi sozinho. E eu, a pastora Kate e a Holly, começamos o trabalho, foi indo, depois nasceu o Ethan. E, cara, e a igreja, assim, está uma bênção. Temos uma boa estrutura, temos um bom grupo de pessoas, temos já todos os mecanismos da igreja funcionando, louvor, diaconato, mídia, kids, pessoal da recepção, todo o corpo da igreja já está formado, consolidado, e uma bênção. Mas quando chegou lá não tinha nada. Ninguém não conhecia alguém que já começou a ir na igreja? Ou... Na verdade, assim, ó, a ida para Floripa, ela foi um processo de transição. Uhum. Então, a gente foi para Floripa e, na época, começou com os enviados para lá, foi o Jarbas e a Shei. E nós íamos como líder de célula. E nós íamos toda semana para lá, ou o pai ou eu. Então, chegava sábado e domingo, ou ele ia ou eu ia. Cara, eu fiz muito trajeto de Floripa a Concórdia. Decorou. Meu Deus, o meu carro ele era ia só sozinho. Sentar, ele ia sozinho. E foi, e a igreja começou a crescer, no sentido assim bom, temos uma célula. Quando a gente fala crescer, não é 5 mil pessoas, não. Cara, começamos a crescer, nós tínhamos 1, temos 3. Uhum. Cresceu. De 3 foi para 7, cresceu. De 7 foi para 12, cresceu. E começou o processo de crescimento. Aí quando a igreja estava, quando já tinha um pequeno rebanho, a gente foi para lá, e aí o pastor Jarbas e a pastora Shei foram para Joinville, começar o trabalho de fato lá. E aí eles também cresceram, foi uma grande bênção, a igreja lá está uma grande bênção, tanto a de Floripa, uma grande bênção, Porto Belo, que é do pastor Adir, ali no litoral, que é um processo diferente do Oeste, tá? Muito diferente. É diferente, outra a realidade muito diferente. O pastor Adir e a pastora Regina têm uma bênção, a igreja está em reforma, está em ampliação, pessoas estão indo. Joinville também está uma grande bênção. O pastor Jarbas, ele me ensinou a tocar violão. Quando ele estava em Concórdia, com 12 anos, o pai me colocou a fazer violão, pensei, mas o que eu vou fazer violão? Quero jogar bola. Hoje eu entendo, né? Você não sabia, mas Deus estava te preparando para exatamente isso que você está vivendo hoje. E um dia a gente quer você aqui, pastor Jarbas, também. Esse vem também. E você falou do Ethan, da Holly, o outro é o Dylan, né? Dylan. Todos os nomes modernos. Não, cara, o nome dos meus filhos, as pessoas perguntam, por quê? Cara, são nomes proféticos que Deus me deu. Holly, já sagrada. Explicou, né? Isso. Então, assim, cara, você nascer na Sexta-feira Santa é algo que quer dizer consagrada a Deus, sagrada. O Ethan significa valente guerreiro. Então, assim, significa firmeza, rocha. Isso significa o nome do Ethan. Então, quando eu cheguei em Concórdia, foi a consagração do meu ministério pastoral. Uma coisa é você ser um pastor auxiliar aqui, outra coisa é você ser um pastor titular. Então, quando eu fui para Floripa, aí eu recebi uma unção de pastor titular. Cara, é eu que estou aqui, não tem ninguém. Não tem sou. outro. Exato, não existe nada, é eu. Então, eu fui consagrado, sagrada. O Ethan, forte, firmeza, valente guerreiro. Foi quando eu firmei a igreja. Depois de 3 anos que eu estava lá, quase, eu firmei a igreja. Então, assim, eu já tinha líder de célula, eu já tinha toda a base da igreja firmada. E o Dylan nasceu, e o significado do nome do Dylan é grande correnteza. Significa, quando você fala em grande correnteza, você significa o quê? Que haverá uma grande correnteza, o quê? De almas, de pessoas, um grande crescimento. Então o nome dele tem esse significado. E é o que a gente está vivendo hoje. A igreja não para de vir gente nova, há um crescimento exponencial muito grande, que não havia antes. Então os meus filhos, eles têm um nome baseado naquilo que a gente está vivendo, as palavras proféticas que a gente está vivendo naquele momento. Por isso que são nomes diferentes. E a pergunta é, qual será a próxima palavra profética para o próximo filho? Ai, não. Então, eu acho que a gente tá parando por aí. Como é que é ser pai de 3, pô? Não é fácil, tá? Mas é uma coisa gratificante. Eu vejo assim, ó, o teu ministério nunca vai estar completo enquanto você não encontrar um parceiro ou uma parceira, um casal. Esse é um ponto. Isso é... Deus nos abençoe. Então, em todos os níveis, tá? O homem nunca vai ser completo enquanto ele não arrumar uma mulher, e a mulher nunca vai ser completa enquanto não arrumar um homem. Existe uma bênção que é liberada nesse ato.
que é liberada nesse ato, onde há união, Deus ordena a bênção. Presta atenção nessa palavra. Uma coisa é eu viver sozinho pedindo a bênção. Outra coisa é quando eu me uno, Deus ordena a bênção. Então uma coisa é eu pedir e a outra é ele falar o seguinte, não, abençoa. Onde há união, Deus ordena a bênção. Então quando um casal se une, cara, alguma coisa é liberada no mundo espiritual para ele. E aí, obviamente, ele começa a viver coisas que um solteiro não vive, em todas as esferas. Ok, quando você tem o teu primeiro filho, você começa a ter um entendimento, cara, do que é o amor de Deus para com você. Então, assim, uma pessoa que não tem filho, e claro, eu falo, é difícil, porque às vezes a pessoa tenta, não tem, às vezes a gente não consegue entender, né? Como a grande parte das matriarcas, né, elas eram estéreis. Então, assim, humanamente eu não consigo responder isso para você. Eu creio em milagres, eu já vi milagres, mas eu não sei o modus operantes de Deus. Mas assim, quando você tem um filho, cara, você começa a entender o que é o amor de Deus, o que é o cuidado de Deus, o que é a provisão de Deus. Você muda, cara. E aí você tem o segundo filho, você passa para um segundo nível. Porque uma coisa, você é filho único, teu pai e tua mãe, eles convergem para você. Agora, quando você tem dois, eu não posso convergir só para um, porque ele não é o meu único filho. Eu tenho dois, então eu tenho que convergir para dois. E aí tem três, você não pode só convergir para um e para o outro, você tem que convergir para três. E aí você vai aprender como Deus trabalha. Deus me ama de maneira única, assim como eu amo a Holly de maneira única, o Ethan, eu amo cada um de maneira única, mas eu também distribuo esse amor. Eu me preocupo com os três. Então, umas 2 semanas atrás, o Ethan estava meio malzinho, cara. Ele ficou em 5 dias com febre. Cara, toda a nossa atenção se canalizou nele, porque ele que estava doente. E aí a irmã cuidou dele, a Holly ficou ajudando ele, dando água, soro, coisa nada. Ficou em cima dele, cuidando dele. E aí você vê um irmão cuidando do outro irmão. E aí você consegue ter uma noção do que é o templo, do que é a igreja, do que é você, da família de Deus, entendeu? Você vê o seguinte, quando um está fraco, o outro vai lá e ajuda. Quando um tem necessidade, o outro vai e supre. Quando um cai, o outro vai e levanta. E aí você vai vendo que cada um deles são diferentes. A Holly é uma artista, só quer saber de pintar, e o que você quer dar para ela de presente, cara, dê uma caneta. Eu tenho 3 desenhos dela lá em casa. E ela fez outro para ti e eu esqueci de trazer, tá? Não. Cara, dê uma canetinha, dê um lápis, dê qualquer coisa de colorir, cara, que ela vai amar, ela vai cuidar, ela vai, cara, gastar aquilo ali. Se você der uma boneca, um brinquedo, ela não vai usar. Ela gosta disso aí. E o Ethan, mano, é futebol, é carrinho e só isso Palmeiras, aí. Verdão. Palmeiras. O Verdão. Melhor time do mundo. Corta isso aí. E o Dylan tá quanto agora? O Dylan tem 4. 4 meses. Então são personalidades diferentes. Então, cara, o ser pai e, obviamente, ministerialmente, cara, eu cresci muito quando a Holly nasceu. Quando o Ethan nasceu, ministerialmente eu cresci muito. O Dylan, a mesma coisa. Não só isso, né, cara? Eu cresci financeiramente, cresci como homem, cresci como visão, cresci com propósito, porque antes o meu propósito era eu e a Kate. Agora não, cara, eu tenho a Holly. Então, assim, cara, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ter mais conhecimento, porque não é só eu e ela, é a Holly. Aí, cara, é mais ainda. E o Dylan é mais ainda. A pessoa fala o seguinte, pô, ter filho é muito gasto. Cara, é a oportunidade que você tem de romper o limite que você está hoje e ganhar mais, de você buscar mais. Então, assim, se eu tivesse só eu e a pastora, quem sabe estaria tudo uma tranquilo. Área de conforto, né? Exatamente. Então, o filho, para mim, cara, ele é um dos motivos que me fazem viver, fazem buscar, me dedicar a trabalhar muito mais do que eu trabalhava antes. Cara, então ele é um motivador, ele não é um problema. Filho é um motivador para que você possa subir de nível, romper, quem sabe, o limite que você está. Eu vou colocar uma foto na edição, aquela foto que me mandou do Ethan com o violão. O violão maior que ele assim, ó. Ele tá já, aí, cara. Já gosta um pouquinho Gosta, dele, pô. dele. Célula, ele tem um violãozinho, ele fica lá, pá, gosta da bateria e tal. Ama ir na igreja, cara. Meus filhos, eles amam ir na igreja. Todo dia eles pedem, pai, e aí? Tem igreja hoje? Tem igreja hoje? Pai, vão para a igreja? Cara, eles amam ir para a igreja. Cara, 6, 3 e 4 meses. E, cara, e não é impedimento nenhum. A gente faz tudo com eles, vai, leva. Hoje, graças a Deus, tem a dona Eliane e o Valmir, né, que é o pai e a mãe da pastora que estão lá. Mas também não é impedimento. Às vezes fica com eles, às vezes não fica. Às vezes fica um, fica outro. E, cara, o filho é uma bênção.
é herança do Senhor, é presente do Senhor. E se Ele me der mais um, amém, mas tá bom 3, né? Né, eu Tá acho. ótimo. O que tu acha? Precisa de mais, Wesley? O Wesley só é com 5, deixa eu ver o que ele falou. 5 tu falou? 5. 5, meu Mas amigo. quando chegar no terceiro, tu muda. Quando chegar no primeiro... Não, Dois. a questão de muito filho é a logística, cara. Eu queria ter um monte, velho. Ó, na boa. Se pudesse... E a pastora também. Se falasse pra ela assim, cara, vamos ter 10, 15. Teria, porque a gente ama a criança, a gente ama a família, ama estar em família. Só que existe uma logística, né? De carro. Sim. Cara, como é que a gente faz? Vai viajar, como é que a gente faz? Então, também, não adianta você ter um monte e sofrer. Então, assim, eu tenho um monte de filho e eu sofro. Não, cara. Então, 3, dá de boa. Coloca na parte de trás do carro, você consegue, ao pegar um Uber, alguma coisa, ainda você consegue se ajustar. Muito mais que isso, a logística, ela fica bem complicada. Exato. Então, pastor, o Wesley, se tiver alguma pergunta, pode fazer, mas a gente viajou, né, na tua vida, desde quando você nasceu, Joaçaba, até agora, e algo que eu vi, que eu percebi, né, da tua vida toda até hoje, foi algo que tu falou lá no início já, né, obediência. Foi algo que você falou ontem no culto, inclusive, né, não é o que eu quero, é o que Deus pede, né? Exato. É o que Deus pede. E eu vejo que o que você colhe até hoje é fruto de obediência, Exato. né? Então, para finalizar essa parte toda da tua história, aí depois a gente tem algumas perguntas que fizeram no Instagram, eu queria que você desse mais uma palhinha sobre obediência, sobre ser obediente, para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida, como você tem vivido hoje. Sei que Deus tem muito mais ainda, né, como você falou, mas você já tem vivido grandes coisas por causa da tua obediência com Deus. Claro, assim, ó, há uma semana atrás me pediram, né, qual era o segredo da minha vida. Qual é o segredo, pastor teu, do sucesso? E eu boto entre aspas porque sucesso é muito relativo. Mas assim, qual é o segredo? Vamos usar essa palavra para a pessoa entender, do sucesso. Mesmo ele sendo relativo. O que é sucesso para mim não é para você, e o sucesso é relativo para cada pessoa. Por quê? Você tem uma família bonita, você tem filhos que são educados, você tem filhos que são diferentes, você prospera. Eu tenho 3 empresas, eu prospero nas 3 empresas, você é pastor, você tem a tua igreja, você ministra, qual que é o segredo dessa parada toda aí? É porque você é inteligente, é porque você isso ou aquilo? Cara, e eu ouvindo a pessoa me fazer a pergunta, eu respondi para ela justamente isso. Porque até então eu não tinha parado para pensar. E a primeira palavra que me veio na minha cabeça foi essa, cara, o segredo é porque eu sou obediente, cara. Esse é o segredo. E quem sabe essa é a última coisa que uma pessoa vai fazer para alcançar o sucesso. Porque a pessoa, quando ela fala assim do sucesso, o cara fala, não, eu tenho que estudar. Eu não estou falando que você não deve estudar. Pelo contrário, eu estudo pra caramba. Eu falava, há uns 3 anos atrás, eu fiz um desafio comigo mesmo. De ler 100 livros num ano. Sabe o que é? 100 livros no ano. Tá louco. É 100 livros no ano, cara. É 2 livros por semana. O ano tem 52 semanas. Eu li basicamente 2 livros por semana. Tá? Eu pegava os capítulos, e essa é a técnica que eu uso para ler um livro, né? Então, assim, eu leio o capítulo. Então, assim, não interessa. Eu leio um capítulo do livro. Eu não leio o livro inteiro. Quando eu comecei a ler, porque eu não gostava de ler. Então, cara, eu pegava lá, o livro tem 12 capítulos, eu vou ler um capítulo por dia. Então, esse livro eu vou demorar 12 dias para ler. Ah, esse livro tem 30 capítulos, então eu vou demorar o mês inteiro para ler. Mas eu vou ler um capítulo por dia. Porque na minha mente, somos um. Cara, você não vai conseguir o 2 se você não fizer o 1. Exato. Então, o que eu fiz? Eu pegava o livro, mas não é livrinho, né? Aquele livreto pequenininho para dizer, não, eu li 100 livros. Eu tenho a relação dos livros que eu li. Cara, indiferente se o livro tinha 10 capítulos, 15 capítulos, 18 capítulos, 20 capítulos, eu fazia uma soma daquilo que eu precisava ler 2 livros por semana. Então, eu pegava um que tinha mais capítulos, um mais grosso, de 200 e poucas páginas, e um de 80, um de 70, e eu ia mesclando. Então, assim, quem sabe a pessoa fala, cara, é conhecimento? Sim, ele ajuda. Mas ele não é o meu segredo. Eu sei um monte de gente que é PhD, que é doutorado, que é mestrado, que é formado em faculdade e
E não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim. Ah, é trabalho? Sim, cara, eu trabalho pra caramba. Acordo cedo, eu tenho 3 empresas, eu tenho a igreja, como eu falo, né, eu sou pastor por vocação, e eu tenho minha família, então eu tenho que me desdobrar, cara, em 3 no mínimo. Eu tenho que ser o pai, o marido, eu tenho que ser ali o sacerdote da minha família, eu tenho que ser o pastor de uma igreja, e quem é pastor sabe, todos os pontos que você tem que cuidar de toda a igreja, não somente da estrutura, mas de pessoas, e eu também tenho as minhas empresas, que são 3, que demanda, que tem um funcionário, que eu tenho que orientar, que tem que comprar. Cara, é um negócio trabalhoso. É esse o teu segredo? Cara, não. Tem gente que tem 3 empregos, tem gente que acorda às 6 horas da manhã e vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Funciona para ele? Não. E, cara, e depois que eu dei essa resposta, eu comecei a ver que os maiores homens que Deus realizou grandes coisas, que fez grandes projetos, todos eles eram bem fracos, cheios de problemas, cheios de imperfeições, mas o start do sucesso na vida dele se deu por obediência. Abraão, velho, impotente, obedeceu. Resultado, a promessa se cumpriu. Moisés, assassino e gago, fugitivo, 40 anos no deserto. Qual foi o start da vida dele? Quando ele obedeceu. Então, você vai na Bíblia, você vai ver que o segredo está aí. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro não tinha pescado absolutamente nada. Era trabalhador, o cara passou a noite inteira trabalhando, estava lavando a rede. Aí o cara não era trabalhador? Era. Mas o que está faltando aqui? Lance a rede do lado direito do mar. Não é esquerdo, não é na frente, não é atrás. É do lado direito. Lançou do lado direito, veio a resposta. Então, assim, cara, se você obedece, Deus te dá sabedoria, Ele te dá visão, discernimento. Ele, cara, é como eu falei, Ele assume a responsabilidade e você somente recebe a recompensa. Então, quando você obedece, você assume a responsabilidade. Agora, quem deu a ordem assume a responsabilidade e você só recebe a recompensa. Agora, a obediência, para mim, ela é imediata. A obediência, ela não funciona no deixa eu pensar. A obediência é imediata. E aí existe uma frase que é bem interessante, pode ser um clichê, mas é uma frase que se encaixa todas as vezes que eu falo sobre isso. A obediência que não é imediata é uma conveniência. Ah, eu vou obedecer porque isso aqui, eu começo a pensar em todos os fatores. Eu vou obedecer não porque ele está me falando. Eu estou vendo que eu vou colher. Então é uma conveniência. Eu não estou obedecendo porque é para mim obedecer. Eu estou obedecendo porque é uma conveniência para mim. Agora não. Quando você recebe uma ordem de Deus, uma ordem do teu pastor, uma ordem do teu pai, uma ordem do teu patrão e tal, cara, falou, eu vou cumprir. Mesmo sem entender, mesmo sem ver a recompensa, mesmo sem ver nada, eu simplesmente vou obedecer, cara. Me mandou fazer, eu vou fazer. E aí você vê que a obediência imediata, ela produz na tua vida o sucesso unido com o trabalho, unido com o conhecimento, unido com um monte de coisa, porque você só obedecer também não funciona. Uhum. Então, assim, a obediência, para mim, é o segredo daquilo que eu já faço. Agora, eu posso fazer todas as outras coisas, se eu não obedecer, não funciona. Não sei se eu fiquei claro. Sim, não, perfeito. Então, para mim, ela funciona dessa maneira. Então, o próprio Jesus, cara, Deus na terra, Jesus... Por que Jesus ficava orando tanto? Você já se perguntou assim, cara, por que Jesus ficava orando tanto? Se ele é Deus na terra. Uhum. Por quê? Porque ele tinha que obedecer. Ele tinha que saber se aquilo que ele estava fazendo é o correto. Pai, né, na oração do Getsemane, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Ou seja, eu não quero fazer o que eu quero obedecer aquilo que você tem para falar para mim, aquilo que você tem para me ordenar. E aquilo que o Senhor me ordenar, certamente eu vou fazer. Querer morrer na cruz, Jesus não queria. Mas aí é que está o grande detalhe. Jesus foi obediente até a sua morte e morte de cruz. Então, cara, se Jesus, Deus na terra, foi obediente, velho... Porque nós não seremos, né? Então, assim... É um princípio. É um princípio, cara. Quem sabe o teu sucesso hoje, bota o sucesso entre aspas, é fruto da obediência do teu pai e da tua mãe. É fruto da obediência, primeiro, à tua família. Uhum. Só que, claro, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque daqui a pouco o pai e a mãe não é convertido. Cara, eu vou obedecer meu pai e minha mãe. A Bíblia fala obedecer no Senhor. Uhum. Então, se teu pai, por exemplo, cara, bebe isso daqui. Não, eu não vou beber. Isso aqui não... Cara,
Tu tá me falando para mim beber, mas eu não vou beber porque eu preciso te obedecer no Senhor. O que é obedecer no Senhor? Aquilo que é correto fazer. Então, eu vou obedecer o meu pai, minha mãe, eu vou obedecer. O meu patrão mandou eu enganar alguém. Cara, eu não vou enganar alguém, porque no Senhor isso está errado. Então, é legal só deixar esse adendo aqui para a pessoa não entender errado. Então, você é um obediente cego. Não, eu sou um obediente inteligente, a ponto de entender que a obediência ela é imediata naquilo que é o correto, naquilo que a palavra declara, naquilo que você sabe que deve fazer. No honrar o pai, no honrar a mãe, no honrar a autoridade espiritual. Cara, passou disso daí, eu não vou obedecer. Eu não vou fazer alguma coisa errada para obedecer alguém terreno e desobedecer Deus celestial. Aí entra um texto da Bíblia que diz: é muito melhor obedecer a Deus do que obedecer a homens. Perfeito. Fechou? Então, Perfeito. Basicamente isso. Tem alguma pergunta aí, Wesley? Senão eu vou para as perguntas do... Fala aí, Wesley. Insta. Diz aí, eu quero ouvir uma tua. O que tu tem a dizer, meu brother? Eu sou muito grato por tudo mesmo. Fala, não te atrapalhando. Fala da convenção lá que tu passou. Eu, na verdade, um tempo aí eu perdi meu pai, sabe, pastor Gui? E foi algo que me machucou muito, sabe? Eu sofri muito calado. E eu estava em luto, sabe? Meu coração estava em luto. E eu fui para a convenção de Concórdia. E ouvi as palavras de todo mundo, foi muito bênção, amei todas as palavras. Mas quando chegou no exato momento em que você entrou e subiu em cima daquele altar e a tua palavra era o próximo... Eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Aquilo... Quando você entrou e falou a primeira palavra, você é o próximo de si, e aí vem pedrada de atrás. E eu sentei e eu parecia uma estátua. Eu ficava olhando assim, e quando você começou a falar que nós seríamos o próximos, que Jesus tinha um chamado para cada um de nós e nós não podíamos negligenciar a voz de Deus, cara, aquilo me tocou tão forte no coração que eu disse, tá, eu estou em luto, mas quantas vidas estão em minha mão? Claro. E aquilo me tocou muito forte, sabe? Eu disse, isso tocou no meu coração. Portanto, que eu saí de lá e a primeira pessoa que eu encontro foi a pastora Aline. E eu disse assim, pastora Aline, a partir de hoje, meu coração não está mais em luto. Amém. E então, eu sou muito grato pela sua vida, pastor Gui, pelo tanto que Deus te usa, e eu sei que isso é um buscar permanente que você tem em sua vida. Então, fica aí meu agradecimento pela sua vida, sou muito grato. Tá? Legal, deixa eu pontuar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Cara, é importante você ficar em luto. Tá? A maioria das pessoas elas pensam o seguinte, pô, perdi alguém, bola pra frente e tal, e cara, não, peraí, há um sentimento, há uma história, há aí uma vida que quem sabe... você perdeu um filho, você perdeu um pai, você perdeu uma mãe, você perdeu um tio, avô, avó e tudo mais. Eu gosto muito do entendimento seguinte, você deve ficar um tempo de luto. Um tempo é importante. Um dia, 7 dias, um tempo de luto. O que você não pode é ficar a vida inteira de luto. Então, assim, como diz a Bíblia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa, literalmente, um dia. Significa o seguinte, cara, você vai ter um período, mas esse período um dia vai acabar. Isso para todas as coisas. Então, assim, você pode ter uma estação ruim, mas não é uma vida ruim. E aí as pessoas confundem, né? Um momento de tristeza com uma vida triste. Então, assim, eu tive uma perda, mas e quantos ganhos eu tive? Então, eu também perdi pessoas que eu amava, pessoas próximas a mim, e a primeira ideia que eu tenho é essa, cara, não, eu preciso sentir isso aqui. Eu preciso chorar, eu preciso, cara, me derramar. Cara, se Jesus chorou, quem sou eu para não chorar, irmão? Eu preciso lançar fora. E aí é que muitas vezes mora o perigo. A pessoa tem uma perda, ela pensa que isso ali é eterno e não é eterno. E aí ela muitas vezes ela se segura, ela fica com você, não fala com ninguém, você fica ali, tal, cara. E daqui a pouco isso cria uma raiz e permanece e dá uma árvore, dá frutos e você vê daqui a pouco você está na depressão. Você está, cara, obviamente ninguém substitui ninguém. Mas o que você tem que entender é isso. Você perdeu o teu pai.
que esse é um processo natural da vida. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Cara, um dia eu vou partir, meus filhos vão partir, um dia o meu pai vai partir, minha mãe, todo mundo vai morrer. Cara, vocês, a turma toda que eu conheço, a turma inteira que eu amo, um dia vai morrer. Só que Deus tem algo para a nossa vida. Ele tem algo para nós. É como eu falei, quantas pessoas hoje você lidera? Quantas pessoas você está sendo uma bênção? Quantos homens, pai e mãe de família vão ser gerados através de você? Então, como eu falei no início lá, cara, eu sou muito... a minha mente ela é muito bloqueada para o passado e ela é ativa para o futuro. Então, eu deixo essa palavra para a turma inteira. Um ciclo ruim não é uma vida ruim. A pessoa fala, minha vida é uma porcaria. Não, cara, você teve, quem sabe, um dia ruim. É verdade. De 365 dias, você teve um mês ruim de 12. Tua vida não é ruim, cara. Você teve um momento ruim. Esse momento ruim vai passar. Você vai avançar, você vai ir. Só que não olhe para trás. Você tem que olhar sempre para frente. Se você ficar olhando no retrovisor, meu amigo, você não consegue avançar. Então, a minha dica para a turma aí é, cara, teve uma perda? Amém. Olha para frente. Teve o teu luto? Amém. Chore, se derrame, fique brabo, com raiva, um momento. Depois você vai para frente. Vai para frente. Deus vai colocar outras pessoas, você vai conhecer outras pessoas, ou o próprio amor de Deus vai entrar na tua vida, vai cobrir essa ausência, não física, mas de sentimento que, quem sabe, a pessoa tem momentaneamente. Amém. E você será o próximo? Com certeza. Já sou Próximo o próximo. baterista? O bicho tá no violão agora, tá se desafiando na viola. Pastor, nós temos algumas perguntas aqui no Insta, não são muitas, mas de poucas que tem, 3 são a mesma, que fala o seguinte: qual foi a tua maior dificuldade, toda essa caminhada que a gente falou aqui, né? Qual hoje você vê como a maior dificuldade? Foi difícil ouvir você falar aí, foi difícil isso, foi difícil aquilo, mas o que você vê assim que, esse momento foi um pouquinho complicado? Cara, para te falar a verdade, eu não tenho nenhum momento de dificuldade, cara. Amém. Não vejo nenhum momento de dificuldade. O que É que por é isso que eu dificuldade? falei, eu não vi você falando, então eu acho que... Não, mas assim, cara, o que é dificuldade? Qual que é conceito. Qual que é o conceito de dificuldade para uma pessoa? Então, assim, a dificuldade é que ela não conseguiu comer fora esse mês. A dificuldade é que ela não conseguiu comprar uma roupa. Qual que é o conceito de dificuldade? Então, assim, cara, se você aprendeu a viver no limite, se você cresceu na dificuldade, no sentido mais puro da palavra, nada é difícil. Só é difícil quando você está num nível e aí sim acontece algo e você tem que baixar. Mas se você veio do chão, cara, para mim não existe nada difícil. Então, assim, estudar não foi difícil, fazer amigos não foi difícil, e abrir uma igreja não foi difícil. E eu não estou falando o seguinte de não foi difícil. Cara, foi. É difícil. É difícil, mas assim, para mim não foi. Porque na minha mente isso não é uma dificuldade. Dificuldade de verdade foram o que os apóstolos passaram, foi o que Jesus passou. Isso foi dificuldade. Quem sabe aquilo que o meu pai passou foi difícil. Agora, claro, faz um paralelo entre a tua história, Pastor Johnny, a história da tua família, comparada à minha. A minha foi muito mais difícil, mas eu não vejo como isso. E quem sabe a tua foi difícil. Então, assim, se eu pudesse responder para a pessoa, olha, a dificuldade é a grande oportunidade que Deus tem de projetar algo grande na tua vida. Se você vai pedir para Davi, o leão foi difícil? Cara, foi. Mas não foi. É verdade. O urso foi? Foi. O gigante. Mas não foi. O gigante foi? Mas não foi. A cova dos leões foi difícil para Daniel? Cara, eu lendo a Bíblia, que eu sou alguém que tem a imaginação fértil, né? Então, assim, cara, eu não consigo ver Daniel lá, nossa, eu tô com medo porque eu vou na cova dos leões. Não, cara, ele fez o ritual dele. Acordou, orou 3 vezes ao dia, tem que ir preso, amém, vamos lá. Vou lá, entrei lá dentro, não aconteceu nada. O rei chega depois e diz o seguinte: salve Daniel, teu Deus, que é quem tu proclama, tal, há de ter te salvado. O Daniel fala: fica tranquilo, estou aqui dentro. Sadraque, Mesaque e Abdenego, será que foi difícil para eles? Cara, foi. Mas eu não vejo eles encarando como uma dificuldade, mas uma grande oportunidade de viver um milagre. Então, assim, a nossa vida ela é repleta de dificuldades. É repleta.
contas para pagar, meios de ganhar dinheiro, a nossa saúde, nossa família, pai, mãe, filhos, irmãos, cara, a igreja, ministério, discípulos, ingratidão, infidelidade, o full package, o pacote completo da vida do ser humano, que é de dor, tristeza, sofrimento, momentos de alegria, momentos de prazer, cara, e essa é a vida do homem, dias de sol, dias de chuva. Agora, quando você aprende, e eu tenho uma frase, né, que eu sempre brinco, que a minha frase do Instagram tá lá, do meu WhatsApp tá lá desde que eu criei o WhatsApp. Mar calmo não forma bons marinheiros. Então é o seguinte, você pede para um marinheiro, né, cara, é difícil navegar na tempestade? Se ele sempre navegou lá, velho, ele vai dizer não, é fácil. Agora você pega um marinheiro que sempre navegou em dia de sol e diz, cara, é difícil navegar em tempestade? Ele vai dizer, não, é impossível. Tu pega um cara, eu gosto muito de assistir uma série, Pesca Mortal, não sei se você já assistiu. A mãe é louca por essa série. Do Mar de Beringer. Uhum. Cara, é um frio congelante, eles pegam lá um tipo de cirila, um negócio lá bem estranho lá. Uhum. Cara, é loucura. Cara, o navio... Sobe, desce, cara, que vai virar. Absurdo, congelante. Aí você pede pros caras, pô, é difícil pescar aqui? Cara, o cara cresceu fazendo isso, irmão. Agora, para mim vai ser difícil. Aí entra um ponto, vamos lá. O que é difícil? Toda dificuldade ela está escondida na ignorância. E a ignorância não é burrice. A ignorância é simplesmente não saber. Então, eu sou ignorante em pilotar um avião, porque eu não sei. Pilotar um avião para mim é bem difícil, porque eu não tenho conhecimento. Eu sou ignorante em fazer uma cirurgia, porque eu não sou médico. Eu não tenho conhecimento para isso. Então você vai ver que toda dificuldade, ela está escondida naquilo que você não sabe. Se você não sabe, vai ser difícil. É verdade. A partir do momento que você sabe, é fácil. Bom, você montou um estúdio aqui com um monte de equipamento. É difícil isso aqui? Não. Não, é fácil. Mas a primeira vez que você montou, quem sabe, foi difícil. Verdade. Então, assim, respondendo a pergunta da turma aí, qual foi o momento mais difícil? Esse, quem sabe, é o grande detalhe. Que Deus foi a unção que caiu lá atrás, tá? Ela caiu sobre a minha cabeça, caiu na tua o ano passado, ela vai me preparando. Então, são pequenos desafios que você não vê a dificuldade. Você bate um pouquinho a cabeça ali, mas vai te preparando. Vai te preparando, vai te preparando. Cara, quando você vê, você sabe fazer a coisa. Então, a dificuldade, ela está escondida naquilo que você não sabe. A partir do momento que você sabe, ela não é difícil. Pastor, tocar violão é difícil? É, para quem não sabe. Cantar é difícil? Sim, para quem não sabe. Pregar é difícil? Sim, para quem não sabe. Orar é difícil? Sim, para quem não sabe. Jejuar é difícil? Para quem não sabe. A partir do momento que você sabe, você não tem mais dificuldade. Perfeito. Então, qual o conselho que eu dou para essa turma aí? Se existe uma dificuldade numa área da tua vida, dedique tempo em buscar conhecimento nessa área. Estou com dificuldade financeira, cara. Dedique um tempo para aprender sobre finanças. Porque senão sempre vai ser difícil. Eu estou com dificuldade na minha saúde. Cara, dedique um tempo. Cara, eu faço isso. Eu pego lá os meus exames, o triglicerídeo alto, não sei o que alto, cara. Eu vou pesquisar o que é que eu faço para diminuir isso daqui. Então, o conhecimento tira essa dificuldade da minha vida. Aonde que eu posso? Com quem eu posso? Quem é que pode resolver o meu problema? Então, a pessoa tem que fazer isso. Há um problema? Cara, dedique um tempo para buscar conhecimento. A dificuldade está naquilo que você não sabe ainda. Perfeito, pastor. Perfeito. Para tudo há uma solução, né? Claro. Todo problema do ser humano, Mike Murdock diz, né? Todo problema do ser humano é um problema de conhecimento. Ou da falta dele. Verdade. Uma última pergunta que tem aqui. Pastor Guilherme, qual conselho você dá para nós em 2023? Cara, o conselho que eu dou para você em 2023 é o conselho foi a palavra profética que Deus colocou no meu coração e eu estou compartilhando para as pessoas. Deus não olha a tua situação, não olha a tua capacidade. Deus, ele já sabe do teu futuro. Mas, mesmo Deus sabendo do teu futuro, isso não é uma predestinação, mesmo Deus sabendo do teu futuro, você é livre para escolher. Ele tem um caminho preparado para você, mas não quer dizer que você vai chegar nesse caminho.
mas Ele te dá a opção, a escolha de você seguir esse caminho. Então Deus não olha a tua situação, Ele não olha a condição. Deus vem implantar o reino e o reino dele não tem nada a ver com o sistema financeiro, sistema cultural, sistema social do mundo. Deus não se move como o mundo quer. Todas as pessoas de Deus se movem baseado na palavra de Deus. A palavra profética foi essa: que Deus tem um futuro para você, um projeto de vida para você. Mais do que isso, entregue algo para Deus, né? Eu vou voltar numa frase que Gideão sabia, Juízes capítulo 6, e é uma frase que você precisa entender, que toda provisão futura é antecipada por uma entrega. Deus nunca faz um milagre a partir do nada. Por isso que para criar o homem, ele teve que pegar o pó da terra. Para fazer com que José fosse governador, teve que haver todo o processo. Então você tem que entregar algo para Deus, como 5 pães e 2 peixes, a farinha, cara, tudo. Como Abraão entregando Isaac, tem que haver uma entrega. Então a palavra entrega algo para Deus, não o que você quer, mas aquilo que Ele pede. Entrega algo para Ele, aquilo que Ele coloca no teu coração. Cara, em 2023, se você não tiver o poder de Deus na tua vida, se você não tiver força de 1000 homens, se você não tiver a estratégia correta, seguramente será o pior ano da tua vida, tá? Eu sempre digo o seguinte, eu não costumo iludir ninguém. Vai ser um ano de dificuldade, ano de problema, vai ser um ano conturbado politicamente falando. Nós estamos vivendo uma situação atípica em todo o mundo, tá? Mas e aí? Quem é de Deus, cara, é guardado por Deus. Quem é de Deus é protegido por Ele. Quem é de Deus tem a bênção dEle, a unção dEle, força de 1000 homens e a estratégia correta. Eu adoro, tá? Para mim, só responder essa pergunta, eu adoro a parte das 10 pragas. Não porque houve as 10 pragas, mas eu adoro ver como Deus cuidou do povo. A rã invadia a casa de todo mundo, mas não invadia a casa do povo de Deus. Né? As pestes, gafanhoto, úlceras, invadia a casa de todo mundo, menos da casa do povo de Deus. A escuridão ficou para todo mundo, menos na casa do povo de Deus. Então, assim, a morte veio para todo mundo, menos para o povo de Deus. Então, há uma proteção divina. Deus cuida. Amém. Sobre a viúva, né? Quando o profeta Elias chega na casa dela, Deus me deu um dia uma revelação sobre essa palavra. Deus não estava interessado em cuidar do profeta. Deus estava interessado em cuidar da viúva. Porque o profeta, Deus já tinha mandado para o ribeiro, já tinha carne que vinha para ele, todo dia carninha para ele, amém ou não? Isso é uma delícia, vinha carninha para ele todo dia. Deus poderia mandar um outro animal, poderia fazer, cara, o profeta poderia pegar até comida do céu que desceria. Deus tem 300.000 maneiras de guardar e proteger um homem de Deus. Só que Deus estava interessado não em proteger o homem de Deus apenas, mas estava interessado em proteger ela. Ela entrega o bolo, né? Ela faz com um punhado de farinha, um bocado de azeite, ela faz um bolo e dá para o homem de Deus. E ali houve a provisão, o cuidado de Deus, cara. Enquanto o mundo inteiro vivendo uma seca de 3 anos e meio, cara, ela estava completamente protegida. Então essa é a palavra profética para 2023, amém. Cara, vai ser 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, tu não vai ser atingido. Amém. Tu vai andar pelo vale da sombra da morte e você vai estar com o Senhor. É na cova dos leões e Deus contigo. Deus vai te guardar. Se você obedece a Ele, se você ouve a voz dEle, se você entrega algo para Ele, você pede algo para Ele, Deus vai estar contigo. Amém. Fica a dica para a galera aí que está assistindo. Vem cá. Quer falar? Mas não vai aparecer no microfone. Tem que vir perto do microfone para sair. Vem cá. Um aplauso. Vitinho, mexe a luz aí para nós. Um aplauso, pastor Gil. Ok, que tem cabo. Fala aí no microfone. Como é que é? Fala, galera. Ô, pastor Gui, você é meu amigo. Vem mais perto. Eu não vou tecer algum comentário da nossa amizade, só quero fazer uma pergunta para ti. Que eu acredito que é uma curiosidade de todo mundo quando ouve um homem tão sábio falar, tão definido, né, nas palavras, do que pensa. E eu tenho uma pergunta para ti. Você vem de um pai, que é o meu pastor, que é um eterno sonhador. O pastor Jairo é um eterno sonhador. E me ensinou a sonhar. E eu, como cheguei ateu na igreja, comecei a sonhar em ser pastor, e hoje sou pastor.
tu tem algum sonho? Você tem um grande sonho que norteia o teu dia a dia ou até o teu futuro? Esse sonho que você persegue ele? Além de tudo, você ser um homem realizado em tudo, você vive com muito pouco, como tu falou, mas eu acredito que você deve ter um grande sonho que todos os dias você lembra e que norteia o teu futuro. Tem isso? Tenho. Eu acho que é uma ótima pergunta. Pastor Gil, eu vou responder da seguinte maneira. Eu aprendi, eu fui um agraciado, eu acho que como o próprio Johnny, vou usar o exemplo do Johnny aqui, um agraciado eu diferente do Johnny, né? Meu pai sempre foi pastor, eu nasci já sabendo que o meu pai era um pastor, então eu passei toda a minha vida do lado dele, imagina, morando, dormindo, cara, toda a minha vida do lado do meu pai. E o Johnny agora tem essa oportunidade de estar conectado contigo. Mas assim, hoje o sonho e o meu desejo, ele claro, eu olho para o meu pai, né? Eu olho para o pastor Jairo, ele tem uma graça, ele tem uma unção, né? Ele é o nosso líder maior. Mas assim, eu tenho o mesmo sonho e a mesma visão que ele, em termos de igreja. Em termos pessoal, é como eu falei, eu falo com a pastora Kate, eu falo assim, amor, você sonha por mim. Sonha por mim a parte que você quer, o que você deseja, o que você acha para a nossa família. Então, assim, essa parte eu transferi para a pastora Kate. Então, assim, ela que sonha com as metas financeiras, ela que sonha com os projetos que a gente vai fazer enquanto família para usufruir, para viver, aonde vai viajar, o que vai ter, o que vai comprar. Basicamente é ela que faz. Os meus sonhos são apenas sonhos ministeriais. Então, assim, eu tenho um norte para a Eira, assim como o pai tem, eu tenho uma visão para a Eira, assim como o meu pai tem. Eu, com toda a humildade do meu coração, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas, se não a única pessoa que tem mais ou menos alinhado qual é a visão do pai, né? Não, obviamente, tirando a visão da mãe, obviamente, da Dani, da família pastoral, mas quem sabe eu sou o único que chega um pouco mais próximo e trabalho também para alcançar esse projeto. Eu tenho o sonho que está no meu coração, é o crescimento das eiras, é o crescimento das igrejas, é você abrir novas igrejas, é você formar novos pastores, porque eu creio que há uma geração diferente da geração que era a geração do meu pai como pastor. Hoje a grande verdade é que precisa haver uma reciclagem nos pastores, no âmbito geral, muitos, porque antigamente você era um pastor de qualquer maneira, e essa é uma verdade. Você era um pastor de qualquer maneira. Hoje já não pode ser de qualquer maneira. Hoje você precisa ter conhecimento, você precisa ter visão, você precisa ter uma qualificação, não somente de unção. É como Davi. Davi, cara, eu falo assim porque é engraçado. Davi não era um Zezinho lá. Cara, Davi era o melhor tocador de harpa de Israel. Ponto. Ele foi tocar para o rei Saul. Tem alguém melhor do que esse cara aqui? Não. É o melhor, manda vir. É o melhor. Diz que Davi era o melhor atirador de funda. E, cara, ele acertava um fio de cabelo. Então, assim, cara, ele era bom. E aí, com a unção de Deus. Então, eu creio muito que hoje, o nosso projeto, o nosso sonho é abrir igrejas, formar novos pastores, trazer uma nova realidade de Cristo, né? Quem sabe uma visão diferente do Evangelho, abençoar pessoas. E a gente sabe, bom, aqui é Chapecó, né? Eu estou gravando o podcast aqui em Chapecó, na Eira Universitário do pastor Gil. Você sabe da realidade das pessoas aqui. Há uma carência de bons pastores, há uma carência de pastores corretos, há uma carência de pastores que amam a Deus, há uma carência de pastores que são pastores não por necessidade, mas por vocação. Então, esse é o meu grande sonho, que é também o grande sonho do meu pai. Meu pai não sonha com nada pessoal, eu também não sonho com nada pessoal. Eu deixei para a pastora Kate sonhar, e obviamente apoio ela, e às vezes dobra a meta dela, e enfim, a gente se conversa muito bem, mas o meu sonho, o que me move, o que me faz eu avançar, o que me faz eu trabalhar, é basicamente essa ideia, de você fazer com que o reino de Deus seja estabelecido. No último ano do Somos Um, Deus me deu uma palavra profética.
E eu mandei fazer uma camisa, eu não sei se você tem essa camisa. O meu rei morreu para estabelecer um reino, e eu vivo para expandi-lo. Essa foi a palavra que ele me deu. E é isso que eu estou vivendo até hoje. Amém. O meu rei morreu para estabelecer o reino. Cara, e eu vivo para expandi-lo. Não tenho Perfeito. sonho de nada assim. Se tu falar, sonho disso, sonho daquilo. Sonho junto com a minha esposa. Mas o meu maior sonho é a expansão do reino de Deus. Amém. Cara, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver força, enquanto Ele me der graça, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou avançar e entregar tudo que eu tenho para que o reino de Deus seja expandido. Perfeito. Agradecemos aí a participação do Pastor Gil. Pastor Gil. Que logo estará aqui, né? Com Ele certeza. quer fazer um podcast sobre Israel, sobre a história dele também, ele pode fazer um Legal. podcast. Enfim, pastor, acho que tudo que a gente queria perguntar e saber da sua vida, da tua caminhada com Deus, a gente perguntou. Então, só para finalizar, a gente tem a maioria, acho que, 80% das pessoas que nos assistem são jovens. São jovens, 18 a 24 anos, é a média ali que o YouTube mostra, né? Que conselho você dá para o jovem hoje? Vamos lá, cara. Falando pro jovem, cara, é legal. Eu nunca bebi, nunca bebi, nunca botei um álcool na minha boca de nada. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu nunca usei droga, nunca fui numa festa. Então, assim, eu não tenho nenhum testemunho de cura, de milagre, de uma coisa assim, de vir da família destruída, como o próprio pastor Gil. Então, assim, e muitos outros, né? Então, assim, quando eu olho para mim, cara, eu não tenho testemunho nenhum. A verdade é essa. Eu não tenho testemunho nenhum. Mas uma coisa eu sei, que Deus vai me fazer um testemunho dele. Amém. Ponto. Então, hoje eu não falo de mim mesmo. Essa, quem sabe, é a primeira vez que eu peguei um relato da minha vida inteira e compartilhei com alguém. Senão, a maioria das vezes a pessoa vai estar vendo eu falar de Jesus, da palavra dele. O conselho que eu dou para o jovem é o seguinte: cara, se você alcança entregar a tua vida para ele, de verdade, e você viver para ele, ele vai surpreender você. Ele vai fazer com que o teu sonho, seja ele o mais pequeno, o mais escondido, um dia se torne realidade. Então, assim, eu queria ser muita coisa quando crescer. Quando eu crescesse, né? Quando eu fosse um homem, uma pessoa adulta, eu tinha muitas ideias no meu plano, no meu plano de vida, no meu projeto de vida. Mas o dia, quando eu tinha 18 anos lá, que eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, que deixei de ser um religioso, um frequentador, e falei, não, é isso daí. Cara, ele me arrumou a mulher mais linda do mundo, ele me arrumou os melhores filhos, ele me surpreendeu na minha vida financeira, nas minhas viagens, cara, em todas as coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, vale a pena, presta atenção, vale a pena você andar com Deus e obedecer a Deus. Vale a pena. Vale a pena você orar e dizer, Deus, qual é a pessoa correta que eu vou me relacionar? Eu sempre digo, né? Eu falei um dia para o Gil, e eu acho que vamos terminar essa parada aqui falando dessa maneira. Você não pode errar uma coisa na tua vida, é o teu relacionamento. O resto você pode errar. Se você começou a trabalhar e não gosta, muda de trabalho. Se você comprou um carro e não gosta, muda de carro. Se você fez uma faculdade e não gosta, muda de faculdade. Agora, se você entregar a tua vida para a pessoa errada, você jovem, você estará lascado. Você está fadado a viver uma vida inteira infeliz. Você está fadado a viver uma vida inteira na desgraça e na maldição. Porque a pessoa que você escolhe, ela vai ser, cara, a pessoa que vai ajudar você a realizar grandes sonhos. Então, assim, não se apresse, mas também não tarde. Ande no time de Deus, ore a Deus, não seja levado por emoção, não seja levado pela tua visão, ore a Deus e diga, Deus, que a minha vida seja um milagre nas tuas mãos. Foi isso que aconteceu comigo, o meu conselho é esse, cara, entrega a tua vida para Jesus, mesmo que aparentemente você não está experimentando algo que você até acha que é legal, que teus amigos acham que é legal, mas você vai ver que lá na frente, cara, hoje eu vejo, Johnny, quem eu sou, aonde eu estou, o que eu tenho, quem eu me tornei, e eu olho para trás todos os meus amigos. E eu fico triste, entendeu? De ver quem eles são e quem eu sou. Mas é uma decisão. Ou eu entrego minha vida para Jesus e ando com Ele, e acredito e confio que Ele tem o melhor para a minha vida, ou eu vou fazendo escolhas erradas. José teve a oportunidade de dormir
com a mulher de Potifar, no caso, que era uma das mulheres mais bonitas do Egito. E ele fala, meu Deus, eu não vou fazer isso aqui. Eu vou pecar primeiro a Deus e eu vou pecar depois com o meu patrão. Ele é lançado na prisão. Aparentemente a vida dele é uma desgraça, mas não, é Deus levando ele para o lugar de destaque que Deus havia projetado para ele. No final da história, ele é governador do Egito, ele manda no próprio general e você sabe como terminou a história dele. Então assim, cara, entrega a tua vida para Jesus, cara. Amém. Entrega a tua vida para Jesus e deixa que no decorrer do tempo ele vai te surpreender, vai te dar um bom trabalho, vai, quem sabe, te fazer um empresário, vai te dar uma boa esposa, ótimos filhos, realizar teus sonhos, só que é uma escolha. Se você escolhe certo, o resultado Deus vai projetar na tua vida da maneira que inimaginável, que você não conseguiu ver. Amém. Fica a dica para os jovens. Quase 2 horas de podcast, pastor. Barbaridade. Passou rápido, né? Nem percebi. 1h55 e 32 segundos nesse exato momento. Então, pastor, eu pego as palavras do Wesley antes, faço as minhas, né? Você é um exemplo para a nossa geração, né? Para nós, por tudo que você já construiu, né? Como você disse, Deus tem ainda muito mais, mas o que Deus já fez na tua vida é um exemplo para mim, né? Como pastor jovem que sou. E, de novo, agradeço você por estar aqui, né? Que possamos ter mais pastores aqui sentados conosco, né? E, enfim, é isso. Não sei se teria mais alguma coisa que o Wesley quer falar. A gente tem que falar da frase do canal, né? Nós não falamos. Creio que o pastor nós temos um bordão aqui no canal. Qual que é esse bordão? Nós vamos assim, já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus, né? É Café com Jesus é o nome do assunto. Vamos lá, já que o assunto é Jesus... Fala olhando para aquela câmera lá. Já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. É isso aí. É isso aí. Pastor, obrigado. Vou deixar aqui embaixo, passando os nossos Instagrams, né? @Guilherme Gavin, Wesley Stedley, Johnny Blair, Pastor Gilmar Gil. Schmidt ali. Veio uma participação especial. Temos o Vitinho aí na luz, pisca a luz aí, Vitinho. Vitinho nos ajuda aí bastante na organização do estúdio. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu gostei, envie esse podcast. Tem muita coisa que foi falado aqui, que eu tenho certeza que do jovem ao adulto vai edificar a vida de cada um. E essa história toda, essa caminhada toda do pastor Gui, tudo que ele falou aqui, creio que vai impactar muitas vidas, em nome de Jesus. Então é isso, se inscreva no canal, se você ainda não conhece a gente muito bem, não me conhece, tem as redes sociais na descrição, tem os outros vídeos, tem o podcast que a gente gravou com o Wesley, tem o podcast que ele gravou comigo, e assim a gente segue. E o próximo, em nome de Jesus, será que o pastor Gil, agora ele estava aqui assistindo, ele viu como é que é, ele vai estar aqui sentado com nós. Só o seguinte, eu acho que vai ser umas 5 horas de podcast. Olha, tem que começar às 7 da manhã, vai terminar meio-dia. Ou eu vou dar a dica, no podcast do pastor Gil, você faz aí uma série. Ah, é. Porque não vai dar, né? Verdade. Tem que ser tipo assim, uma temporada. Isso, uma temporada. Tantos episódios, né? Uma temporada criança, uma temporada jovem, uma temporada família, uma temporada pai. sem Deus. Isso. E faz aí, daqui a pouco é 20 temporadas. 20 episódios. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram aí. Se inscreva no canal. Se você quiser gravar, fazer um story, marcar a gente no Instagram, marca. E é isso. Eu gostaria de ficar mais tempo aí, enfim, mas hoje... A gente pode fazer o seguinte, a gente encerra aqui e numa outra oportunidade a gente faz sobre outro assunto. Claro, com certeza. A gente entra numa outra hoje vibe. era para conhecer a caminhada do pastor Gui, a história, mas com certeza a gente pode falar, hoje a gente entrou muito no assunto de obediência, né? Legal. Outro ponto, enfim, prosperidade e tal, enfim, tem muita coisa que a gente pode entrar, né? Então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. É isso, um abraço, pessoal. Valeu, Deus tchau, abençoe. tchau.